do Thiago Oliveira, suas mudanças da Ponte Preta. Danilo Gomes também está voltando de suspensão, também está no grupo da Ponte Preta, escalado pelo técnico Hélio dos Anjos, Júlio. 15 minutos em São Januário, Vasco 0, Grêmio também 0, Série B do Campeonato Brasileiro. E o assunto agora é Guarani, Vila Nova, Sport Ponte Preta, a dupla campineira em destaque na CBN. Vamos escalar o Bugre e o Tigre. Futebol do CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Eu levo sempre comigo Guarani! todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Feito de ouro, a nossa tava, construído com devoção. Ah, o hino do Bugre, que faz o torcedor se arrepiar. Tá certo que ultimamente é um certo desgosto jogo a jogo. Mas você ouvindo, acompanhando a CBN, vai torcer por esse time em busca da reabilitação, comandado pelo técnico Marcelo Chamusca. Maurício Kozlinski é o goleiro, camisa 30. Diogo Matheus, lateral direito, veste a 13. Leandro Castan, novidade no Bugre, camisa 5. Ronaldo Alves com a 22. E Matheus Pereira na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo, veste a 16. Meio campo do Bugre com Madson, 98. Rodrigo Andrade tem a 32. E Giovanni Augusto vai com a 10. No ataque, Iago veste a 97. Bruno José tem a 17. E o artilheiro Lucão do Break veste a 9. Confirmando e conferindo o Guarani. Kozlinski 30, Diogo Matheus 13, Castan 5, Ronaldo Alves 22 e Matheus Pereira 16. Madson 98, Rodrigo Andrade 32, Giovanni Augusto 10, Iago 97, Bruno José 17, Lucão do Break 9. No banco, Rafael Martins veste a 1, Lucas Ramon tem a 19, Hernando 14, João Vitor 28, Eliel 36, Índio 23, Silas 96, Vitinho meia dúzia, Marcinho 20, Lucas Venuto 77, Ronald 99 e Maxwell camisa 71. Salve o Vila Nova. Vila Nova! Do técnico Dado Cavalcante, definido e escalado o Tigre de Goiânia com Tony 25. Moacir é o lateral direito, tem a 21. Rafael Donato com a 5 e Renato com a 3 são os zagueiros. Bruno Colasso vai na lateral esquerda, veste a meia dúzia. Meio campo do Vila com Rafinha 15. Arthur Rezende tem a 8 e Mateuzinho veste a 7. No ataque, Pablo Diego tem a 11. Daniel Amorim veste a 9 e Jean Silva veste a 22. Tony 25, Moacir 21, Rafael Donato 5, Renato 13, Bruno Colasso meia dúzia. Rafinha 15, Arthur Rezende 8, Mateuzinho 7. Pablo Diego 11, Daniel Amorim 9, Jean Silva 22. No banco, Heitor 30, Vitor Andrade 10. Doma 14, Jefferson 16, Wagner 17, Ralf 18, Rubens 19, Pablo Roberto 20 e Pedro Bambu, camisa 23. A arbitragem do jogo. Trio Mineiro para comandar Guarani Vila Nova, o dono do apito, Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Felipe Alain Costa de Oliveira. O dono do VAR, o árbitro de vídeo, é Patrice Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. Guarani Vila Nova. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Quem analisa Guarani Vila Nova, a bola rola em instantes no Brinco de Ouro. Carlos Eduardo de Freitas, e a sua expectativa, Carlão, para esse compromisso mais do que importante no reencontro do torcedor bugrino com o técnico Marcelo Chamusca. Ok, Júlio, expectativa de vitória. O Guarani precisa dar uma resposta o mais rápido possível.
não pode mais permanecer na zona de rebaixamento, notadamente na lanterna, né? Isso é inadmissível para um time que não foi montado para isso, né? E hoje tem um desafio importante, um adversário que é uma verdadeira pedra no sapato do Guarani, que é o Vila Nova, né? Algumas histórias, infelizmente, negativas para o Guarani. Mas, como eu disse até no destaque, não tem história negativa que possa atrapalhar o Bugre nesta noite. O Guarani precisa do resultado positivo. Algumas situações importantes, né, para esse jogo, uma das novidades aí que foi citada até pelo Rafael Pio, o Leandro Castan vai fazer dupla com o Ronaldo Alves, uma dupla de zaga experiente, né, uma dupla de zaga pesada. Porém, a experiência em alguns momentos ela pode ajudar, né, tanto o Ronaldo Alves quanto o Leandro Castan. A volta do Matheus Pereira, importantíssima, né? O Matheus, tudo bem que às vezes pisa na bola com 3 jogos, um cartão, 3 jogos e uma suspensão. Mas dessa vez a gente espera que ele pegue uma sequência, até porque o Guarani vai precisar muito dos trabalhos do Matheus, dos avanços do Matheus, a bola parada do Matheus Pereira é importantíssimo. Outro trunfo do Guarani para esta partida é o Rodrigo Andrade, agora sim, iniciando uma partida, é o cara que empurra o adversário, é um cara que tem a criatividade no meio campo, sabe fazer a transição, tem uma boa leitura de jogo, às vezes se atrapalha um pouco no bote, acaba tomando cartão, mesmo que falamos agora do Matheus Pereira se aplica ao Rodrigo Andrade, mas é uma das referências do Guarani. O Rodrigo Andrade em campo, o Guarani muda um pouco, o Guarani fica mais robusto, fica mais cheio, um time com mais personalidade, principalmente ali no meio campo. E à frente, 2 velocistas, né, o Bruno José e o Iago, todos eles para fornecer bola para o Lucão do Break, que precisa desencantar, né, precisa marcar o gol, precisa dar uma resposta também ao torcedor. Ou seja, um jogo muito complicado, um jogo difícil, mas o Guarani tem a obrigação de vencer, né? Daqui a pouco tem o Operário também, o ideal seria aí a conquista de 2 resultados positivos, 6 pontos, mas primeiro pensar no Vila Nova, em que o Guarani tem essa obrigação. E claro, os cuidados são necessários também, principalmente com o jogador que está retornando hoje, que é o Arthur Rezende, tão conhecido aqui da torcida do Guarani, mas é o cara que mexe ali, é o cara que inicia a jogada, é o cara que tem a bola parada, é o cara da qualidade, é o cabeça pensante desse Vila Nova. Então, principalmente o Madison, que é o cara dessa contenção, o cara da primeira marcação, se ele colar de uma maneira efetiva no Arthur Rezende, não deixar com que ele jogue, com que ele pense, o Guarani tem boas possibilidades de conter o ímpeto do Vila Nova, e aí sim, com a bola nos pés, com o Giovanni Augusto, com o trio de frente, o Guarani tem boas condições, boas possibilidades de conquistar a vitória e se livrar aí desta zona tão incômoda do Campeonato Brasileiro, da Série B. Maravilha, antes de passar aqui o bastão para Roger Williams para a transmissão de Guarani e Vila Nova, você torcedor bugrino que quiser concorrer à camisa do Bugre, muito fácil, CBN Esportes Campinas no YouTube, você vai no canal da CBN, se inscreve, é obrigatório ser inscrito, tem um vídeo do sorteio, você escreve nos comentários desse vídeo, eu quero a camisa do Guarani, para concorrer à camisa do Bugrão, camisa oficial 2022, ou então você torcedor ponte pretano que quiser a camisa da macaca, tem também a camisa da Ponte, você faz o mesmo procedimento, vai lá no YouTube da CBN, deixa nos comentários, quero a camisa da Ponte. E é fácil, simples assim, aí você espera no dia 16 de junho, Jornada Esportiva, Cruzeiro e Ponte Preta, teremos anunciados os vencedores na transmissão e também nas redes sociais. Na sequência, 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Roger Williams, ele não perdoa, trazendo as emoções de Guarani e Vila Nova. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Guarani e Vila Nova. Alô, torcedor, um grande e forte abraço, boa noite. Microfonaço CBN Campinas aberto em definitivo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aqui em Campinas, o Bugre joga sua sorte pela recuperação do campeonato da Série B. 10ª rodada do Brasileiro que você vai acompanhar nos 99.1. Também no AM 1390 no aplicativo CBN Campinas. No portal cbncampinas.com.br. No YouTube, você que está no canal da CBN Campinas
do YouTube, migre para o nosso canal exclusivo de esportes. Pesquise por Esporte CBN Campinas. Ou clique no link que está fixado no chat do nosso youtube.com/CBN Campinas. Faça a sua inscrição e concorra a camisas de Guarani e Ponte Preta. Você que já está no nosso canal de esportes, seja bem-vindo. À esquerda está o Bugre, à direita está o Vila Nova Futebol Clube, que vai dar a partida, vai começar o jogo aqui no Brinco. 18 graus de temperatura. O Bugre joga a sua vida, é o lanterna com 8 pontos. O Vila Nova é o vice-lanterna com apenas 9 pontos, um a mais que o Guarani. O árbitro da partida, mineiro Felipe Fernandes de Lima, vai apitar, apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Guarani e Vila Nova. Futebol, vamos CBN. A partir de agora, estamos com os dois times de Campinas, porque Esporte e Ponte Preta vão jogar no Recife. Carlos Cabela, situação de momento. Alô, Cabela, boa noite. Apita o árbitro na Arena Pernambuco. Boa noite pra você, Roger Willis. A bola tá rolando pra Ponte Preta e Esporte. A partir de agora, CBN Campinas, aqui tem jogo com Guarani e Vila Nova aqui no Brinco, com Esporte Clube do Recife, Ponte Preta em Pernambuco. A primeira falta do jogo com 44 segundos de bola rolando para a equipe do Guarani bater no setor intermediário. Braço levantado do árbitro Felipe Fernandes Lima de Minas Gerais. É bola para a equipe do Vila, digo. Torcida vai chegando aos poucos, mas ainda pequeno público aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, até porque a fase não é boa. CBN Campinas colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani ataca a direita do seu rádio no primeiro tempo para o gol do placar eletrônico. Consequentemente, o seu goleiro Maurício Kozlinski defende o gol da esquerda, o gol do portão de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Domina pelo meio de campo o jogador Arthur Rezende, ex-Guarani. Mete essa bola pelo setor esquerdo para Bruno Colasso. Colasso à frente para Jean Silva, vem costura. Toca de novo para Colasso. Lado esquerdo aqui em frente a cabine da CBN. Ele devolve a bola. Lá atrás na quarta zaga para Renato. Renato faz reversão para Rafael Donato, campeão dos canos. O capitão quase se atrapalhou por lá, tá o Moacir também. Ele é experiente, já recupera, já levantou a bola para o câmbio de ataque, tocou de cabeça Ronaldo Alves, tira o zagueiro. Ele afasta dali, ele tá com um companheiro novo. Hoje tem Leandro Castan, experiente hoje jogando na quarta zaga da equipe bugrina. Se manda pela ponta esquerda do Vila Nova. Aí vem ele, Pablo Diego. Lá vem Pablo Diego, rolou essa bola no comando. Bruno Colasso chega à linha de fundo, travando com ele o zagueiro do Bugre. 4 para o jogo, vai dar, me parece, uma falta de ataque. Do ataque do Vila Nova aqui pela ponta esquerda, do outro lado de onde você está, Rafael Pio. Forçou um pouco o Bruno Colasso, né, Roger? Depois da jogada do Pablo Diego, recebeu o lateral esquerdo do Vila, forçou, cometeu a falta no campo de defesa, comecinho de jogo. E você falava sobre o público. Realmente, pequeno, abaixo do tobogã, é onde o torcedor do Guarani mais se concentra. Mas assim, pelo conhecimento que temos, aquela coisa toda, Roger, 1.275 essa noite. É um público muito pequeno. Naquele lance, daquele enrosco ali no ataque da equipe do Vila Nova, sobrou cartão para o Bruno Colasso. Primeiro cartão do jogo com menos de 2 minutos. Já estamos com 2:40 agora. Resvala de cabeça, toca a frente no canto, break, metendo para a corrida. Setor direito do campo, Iago, vamos nessa, garoto. Foi desarmado. Pelo setor esquerdo, tenta retomar agora a equipe do Vila Nova. Já se estranharam por ali, hein? Rodrigo Andrade e o próprio Arthur Rezende. Um certo empurrão de um para cima do outro. O árbitro parou o jogo, marcou falta no campo defensivo para a equipe goiana bater. O Vila Nova que vem empate com o Grêmio em 0-0. São 2 empates sem gols nos últimos 2 jogos e 4 jogos sem marcar gols e sem vencer também. O Guarani vem de derrota para o Sampaio Correia. 2-1 fora de casa. O time Alviverde não ganha 5 rodadas. A Ponte está jogando contra o Esporte. O que acontecer de mais importante, Carlos Cabela vai trazer aqui no microfonaço da CBN nos 99.1. Domina o Bugrão, vem para a ponta esquerda. Bruno José desceu no terreno, colocou na boca do gol, fechou. Quase o Bugre na rede. Fechava o Iago depois do cruzamento pela ponta esquerda do Bruno José, pertinho de você aí, Pio. Se ele dá um passo à frente, Roger, ele conseguiria chegar na bola. E aí um abraço. Seria o primeiro do Guarani. Depois da jogada do Bruno José pelo lado esquerdo, ele levantou a cabeça, fez o cruzamento, o Iago se jogou nela, mas ela passou por toda a extensão da área e saiu em linha lateral. Quase o primeiro do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano
plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 991869070, nosso WhatsApp. Participe, Júlio Nascimento vai registrar a sua participação. 991869070, DDD 19. 4 minutos e meio de bola rolando no brincaço. Mais uma falta, mais uma bola parada. Agora ele só marcou lateral. Vai para a cobrança, a camisa meia dúzia, Bruno Colasso, que já tem cartão amarelo. Saco do jogo por aqui, já entregou a bola no comando de ataque aqui pelo setor esquerdo. Briga por ela o jogador do Vila Nova, vem de ladrão. Tentando tirar por aqui pelo meio. Consegue o Rodrigo Andrade fazer o toque. Aparece pelo meio, Giovanni Augusto, socou no comando. Pra Lucão no break, matou no terreno, bonita a bola, bateu em cima do costado do zagueiro do Vila Nova. Rebote vai voltar aqui na disputa pelo time do Guarani. Roubou, Giovanni Augusto tá atento no começo do jogo. Linha de fundo, grande jogada, cruzou pra trás, vai pintar o primeiro. Passa por todo mundo, tentar pegar o rebote do outro lado. Matheus Pereira pega mal. Rebote volta, Guarani vem na pressão. Ela sobra com o Rodrigo Andrade, vamos lá, Bugrão. 5 minutos, Elton Grimaldo já marca comigo na mesa, eles são já o giro pra você. Pode ser agora, porque o Rodrigo Andrade recua a bola até a presença do Ronaldo Alves, então vamos nessa. Tempo passa a bola, rola a CBN Campinas, marca 5:24, bola rolando pra você, primeiro tempo no brinco, placar CBN é este. Guarani 0. Vila Nova. Também 0. Tempo e placar em Recife, Carlos Cabela. 5 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Júlio. Central da bola, São Januário, segundo tempo, Vasco 0, Grêmio também 0. Futebol do CBN. Você que está no canal da CBN Campinas no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, migre para o nosso canal exclusivo de esportes. Pesquise por Esporte CBN Campinas ou clique no link que está fixado aqui no nosso chat. Faça a sua inscrição e concorra a camisas de Guarani e Ponte Preta. Para concorrer, precisa estar inscrito no novo canal da CBN Campinas, do Esporte da CBN Campinas no YouTube. Você que já está em nosso canal novo de esportes, seja muito bem-vindo. 6:20, Guarani rouba a bola, vem pro campo de ataque, pegaram o capitão, derrubaram o Giovanni Augusto, falta, ponta esquerda. O homem que é jogo, hein, Rafael Pio? O homem que é jogo, né? Ele tá se aproveitando das bobagens que a saída do Vila Nova vem cometendo. E aí o Moacir tava na passagem, acabou deixando a perna direita pra cima do Giovanni Augusto. Como não é bobo nem nada, o Moacir já saiu ali do bolo, já veio aqui pra defesa, mas o certo é que o Guarani tem a falta. A falta é de longe, mas vai levar perigo. Lado esquerdo, todo mundo já posicionado próximo ali da meta do Tony. Já são 6 faltas no jogo, 3 pra cada lado, 6 faltas em 7 minutos. Jogo faltoso, é jogo de Série B. Vai pra cobrança, Giovanni Augusto parte, levanta no comando de ataque, levanta Rafael Donato, toda a sua estrutura de 1,93 m e tira dali, rebote, volta pra Matheus Pereira, ajeita a bola pra Giovanni Augusto, ponta esquerda, botou na área, bola muito forte, sobrou com o goleiro Tony, camisa 25, pega firme o goleiro que veste inteiro preto, o goleiro do Guarani, Maurício Kozlinski, inteiro de vermelho, aquele vermelho grená, aquele vermelho vinho, uniforme do Vila Nova, visitante, meias e camisas brancas com a numeração vermelha, com shorts vermelhos, o Guarani com meias e camisas verdes, com seu calção branco, tenta aplicar aqui o balão, Bruno Colasso, faz a interceptação, camisa 97 aqui pelo meio de campo, Iago, acaba recebendo a falta, é bola para a equipe do Bugre, já foi batida, chega até o Diego faz a proteção, Diogo tocou no comando de ataque para Iago, eu gostei do último jogo, um dos melhores do Guarani, se salvou naquela derrota fatídica para o Sampaio por 2-1, a bola já trazida aqui atrás para Rodrigo Andrade, 7:58, tá 0-0 o jogo, o placar não é bom para o Guarani, é o lanterna da competição, precisa ganhar, é ganhar ou vencer Guarani, e a fé dessa galera te empurra, todo mundo ligado na CBN Campinas, bola retrocedida para ele, aí Leandro Castan, traz a bola para Ronaldo Alves, seu companheiro de zaga, já mete essa bola boa aqui à frente, tentou de primeira, Giovanni Augusto à frente do comando servir, a presença do Lucão do break, a bola foi mal desviada, aí sobrou para o Rafael Donato, bater mais, bate mal, deixa essa bola de presente para Rodrigo Andrade, abre lateralmente para Giovanni Augusto, vamos nessa garoto, meteu o bolão, ponta direita, a bola gruda nos pés do Iago, ele vem para cima, devolve com Giovanni Augusto, um toquinho à frente, vai para cima, perna direita, bateu pro gol, bateu em cima do jogador do Vila Nova e sai.
Começa com tudo, Giovanni Augusto tá fim de jogo. E é isso que a gente espera, Carlão. Um camisa 10, um capitão que chame a responsabilidade. E ele tem que chamar a responsabilidade. É um jogador diferenciado, é um jogador que pode furar um bloqueio defensivo com um passe, ou com uma infiltração como foi agora, ou com um arremate que ele tentou também. Então é importante, ele está afim, o Igor também, o Iago aqui pelo lado direito, o próprio Bruno José já criou ali pelo setor esquerdo. Então é um Guarani intenso, um Guarani efetivo nesses primeiros minutos. Roger. Agora foi com muita sede ao pote, o Giovanni Augusto fez falta pra cima do Renato, bola pra equipe dos caras bateram no campo defensivo, chamado na informação. E o capitão começou tão bem o jogo que o Tony por 2 vezes já gritou: fecha o Giovanni, fecha o Giovanni. É o goleirão do Vila já preocupado com o 10 do Guarani no início do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL. Brinco de Ouro de volta, a CBN Campinas arrepiando na transmissão do Campeonato Brasileiro. O Ibope apontou nos últimos 90 dias. A CBN Campinas lidera transmissões de futebol. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você que é sempre fiel aos 99.1 no AM 1390, no site portal cbncampinas.com.br. E hoje com 2 canais no YouTube transmitindo, youtube.com/CBN Campinas. Estamos no Esporte CBN Campinas também. Você se inscreve lá, hein? Se inscreve e deixa o comentário no vídeo da promoção das camisas de Guarani e Ponte Preta e vai concorrer a uma peita, ou do Bugre, ou da macaquinha que está jogando. Tempo passa a bola, rola a CBN Campinas, marca. 10h55, bola rolando em Campinas, no brinco, placar CBN é esse. Guarani 0. Vila Nova Também 0. Tempo e placar para Esporte Ponte Preta no Carlos Cabela. Tem pênalti para Ponte Preta, 11 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Pênalti em cima de Danilo Gomes. Daqui a pouquinho tem a cobrança. Júlio. Os nossos ouvintes, Luiz Gonzaga Soares mandando um abraço a todos e o Júlio César de Campinas também abraçando toda a equipe da CBN Esportes. Em Recife tem pênalti para a Ponte Preta, Carlos Cabela. Vai se preparando o Luca para fazer a cobrança na penalidade. Daqui a pouquinho tem muita reclamação desse momento lá na Arena Pernambuco em relação à marcação do pênalti, Roger Williams. Daqui a pouco a marcação ou não do pênalti e a cobrança ou não do pênalti por parte da Ponte Preta. Tá 0-0 lá, 0-0 cá. E tem falta, o Bugre no campo defensivo. Tá jogado o jogador do Guarani no chão. Tá estiradão, é falta para o Bugre, hein, Rafael Pio? No campo de defesa, né? Vai se levantando agora o atleta bugrino. Já tudo bem com ele, o Arthur Rezende. Ficou inclusive na reclamação ali com o árbitro, que tá dando apenas bola ao chão, viu, Roger? Bola chão. Aqui atrás recomeça o time do Vila Nova. Bola com o Renato, tocou pelo setor esquerdo para Bruno Colasso. Mete a perna canhota na bola, levanta na boca do gol. Quem vai subir do outro lado, vai fechar Pablo Diego. Chegou atropelando o jogador do Guarani. Fez a falta em Matheus Pereira. É bola no campo defensivo para bater o time do Bugre. A situação de momento na Arena Pernambuco, Cabela. Ponte Preta Esporte. Olha o gol! Bola na rede! Gol da Ponte! Ponte Preta! Cobrando o pênalti! A 12 minutos e meio deste primeiro tempo, Luca! Faz o primeiro da Ponte na Arena Pernambuco. 1 para Macaca. Ponte Preta! 0 Esporte! Roger Williams! Ponte Preta sai na frente ao primeiro gol campineiro dessa noite, totalmente campineira no futebol da Série B. 1-0 para Ponte, Cabela já narrou em cima, gol de Luca. Aqui vem Bugrão pela ponta esquerda, domina Bruno José, desce no terreno, vai para cima de Moacir. Atenção, ele fintou, esquece a bola, vai para cima de novo, chegou ali de fundo, lá pela ponta esquerda, cruza no segundo pau, ninguém do Bugre por ali. Recua de cabeça espertamente o zagueirão Rafael Donato, colocando nas mãos o goleiro Tony. Você viu aí, hein, Pio? Eu vi que os dois atacantes do Guarani, tanto o Iago quanto o Lucão do Break,
Eles estavam no meio da área, né? Essa bola veio no segundo pau, aí não tinha ninguém, ficou fácil para a defesa do Vila. 13 minutos de bola rolando, placar de 0-0 aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Se manda Bruno Colasso, tudo passa pelos seus pés. Bola até Jean Silva, volta com o Bruno Colasso pelo meio para a presença do Arthur Rezende. Arthur voltando para a volância, jogou no meio de campo no último jogo, já que Mateuzinho estava fora. Agora faz uma falta o Ronaldo Alves, derruba na ponta esquerda, jogador de ataque do Vila Nova. Tá jogado o jogador do Vila. Falta para a equipe do Vila bater na ponta esquerda, Rafael Pio. E é o lado esquerdo, um lado muito forte, né? Principalmente ali com o Pablo Diego caindo por lá. O Ronaldo Alves saiu da zaga, deu o combate e cometeu a falta também pelo lado esquerdo, que vai levar perigo para a meta do Kozlinski. Falta foi em cima do Mateuzinho, o próprio vai para a cobrança. Tá perto dele também o Arthur Rezende, 14 minutos a 0-0 o jogo. 53% de posse de bola, tem mais posse de bola a equipe visitante, a equipe do Vila Nova. O Tigrão de Goiânia, 9 pontos, o Guarani tem 8 pontos, os dois estão nas duas últimas posições. Atenção, Maurício Kozlinski, abre o guarda-chuva aí, garoto. Lá vem embora na sua grande área, vai para a cobrança, Mateuzinho, Arthur também tá por lá, 2 da barreira, movimentação intensa na área, o Arthur Mineirão já deu uma orientação por lá, partiu Rafinha, não foi, é Arthur Rezende, levantou no segundo pau, lá vai fechar, e vai à esquerda do gol. Ele já tinha parado o jogo, marcado uma falta de ataque, hein, Rafael Pio? Quase na pequena área, praticamente, né? A jogadinha ensaiada ali de falta do Vila Nova, mais faltosa no campo de defesa, melhor pro Bugre. 0-0. Carlão, e o jogo, 15 minutos de bola rolando, 0-0. Já está mais equilibrado, né, Roger? O Vila Nova já começa a gostar da partida, já conseguiu encaixar a marcação em cima dos atacantes do Guarani. Essa finalização do Arthur Rezende tem que tomar cuidado com essa bola parada. O Ronaldo Alves, quando sai a caça, teve que fazer a falta. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe o Guarani, principalmente pelo lado esquerdo, um time com vontade. Bruno José bastante participativo, mas aquele domínio, aquela blitz já não existe mais. Você que está no canal da CBN Campinas no YouTube, migre para o nosso canal exclusivo de esportes. Pesquise por Esporte CBN Campinas ou clique no link que está fixado aqui no chat. Faça a sua inscrição e concorra a camisas de Guarani Ponte Preta. Tem sorteio das camisas oficiais dos dois times de Campinas para você que se inscrever no novo canal de esportes da CBN Campinas. Você que já está inscrito, já está assistindo a gente, já está curtindo nossa live, que legal, seja bem-vindo. Falta para o Guarani no campo de ataque pelo setor esquerdo, Matheus Pereira traz a bola pelo meio, aqui vem, descarregando essa bola o Madison, faz a inversão de jogo, o setor direito se estica todo para evitar a saída, Ronaldo Alves tocou essa bola para Diogo Matheus, ele foi para o solo, o árbitro deu vantagem, bola chegou até o Rodrigo Andrade na cabeça de área, faz a inversão de jogo lá pelo setor esquerdo, Matheus Pereira pega na bola, passadas largas, vai para cima, abre para Giovanni Augusto, do lado de Dado Cavalcante, que já treinou o Guarani, Giovanni Augusto tem 2 na caça, faz a inversão de jogo, ele começou com mais volume de jogo, agora tá um pouco mais cadenciado, já traz essa bola de novo para Ronaldo Alves, 16 minutos, já o giro para você, a Ponte tá ganhando, o Guarani tá empatando, vem de ladrão, rouba essa bola, Pablo Diego sem falta, retoma a posse da bola, a equipe do Vila Nova, tempo passa, a bola rola e a CBN Campinas marca. 16, quase 17 de bola rolando o primeiro tempo no Brinco de Ouro, placar da 10ª rodada do Brasileirão, Maestro. Guarani 0, Vila Nova também 0, Carlos Cabela. Ponte Preta 16 minutos e 50 de bola rolando o primeiro tempo, Arena Pernambuco, Luca marcou de pênalti a 12 minutos, 1 para Macaca, nada pro esporte, central da bola. Vasco e Grêmio, finalzinho de jogo em São Januário, 0-0. Mais cedo em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, deu Brasil 5, Coreia do Sul 1. Futebol Globo CBN. Carlos Cabela, dá uma palhinha pra gente aí, como é que tá o jogo? A Ponte tá melhor mesmo? O placar é merecido, Cabela? Roger, jogo bastante equilibrado, o Sport tenta apertar, teve uma falta agora há pouco, favorecendo a equipe do Recife, a bola cobrada na barreira, o Sport tenta, mas não consegue encontrar espaço na forte marcação da Ponte Preta. 1-0 Macaca. Aqui vem Guarani, domina Lucão, tenta fazer o pivô pela direita, bola para Iago. Desperdiça a jogada agora aqui pelo setor direito. Geralmente o Iago, Carlão, começa lá na ponta esquerda e o Bruno José para cá. Ele começou o jogo chamusca invertendo os 2 pontas, até agora, com exceção de um lance mais agudo pela ponta esquerda em que o Bruno José cruzou no segundo pau, não tá funcionando muito bem não. E o Guarani ainda não finalizou, né? Quando tentou finalizar, esbarrou no setor defensivo do Vila Nova. Aliás, um jogo sem finalização, um jogo muito de meio campo, um jogo de imposição. Bruno José domina, ponta esquerda, vamos ver se agora funciona. Derrubado, falta nele. Moacir pega o jogador do Bugre. Ele não deu a falta não. Ele deu só tiro de meta. De Oscar, gol, Ju, Bruno José. Porque até o narrador
foi na onda dele, hein, Rafael Pio? Eu vou falar pra você que o repórter também, viu, Roger? Mas ele pulou, né? Quando percebeu a chegada do Moacir, aí foi pro gramado, a bola foi muito esticada, ia pra linha de fundo. É só tiro de meta pro Vila. Ô, Carlão, se não der nada certo pro Bruno José como jogador, vá pra Globo, pô. Rapaz, eu também, daqui eu me enganei, achei que tinha sido falta, mas o árbitro estava perto do lance, né? E outra, ele deu uma bronca daquelas, né? Tipo, a bronca que nós tomávamos, né? Quando matávamos aulas, sabe? A mãe chegando, não pode fazer isso, não. O árbitro acompanhou certinho, o Bruno José tentou engambelá-lo. Se é na área, é cartão, né? Se é na área, cartão. Bruno Rezende solta essa bola na boca do gol. Atenção, bateu Pablo Diego pra fora pela linha de fundo. Uma trama rápida na ponta direita. Quase o Vila Nova chega ao primeiro gol, Rafael Pio. Não, e a trama rápida que a zaga do Guarani também não conseguiu acompanhar. Tamanha velocidade do ataque do Vila pelo lado direito. Pra sorte, ela saiu também à esquerda do goleiro Maurício Kozlinski, que saiu só acompanhando. E agora dá aquela saidinha que o Carlão adora perto da área. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Quase 20 minutos, já o Elton Grimaldi marca o toque de 20 minutos, aí está, já o giro, porque os caras vêm aí, Colasso, tenta pela ponta esquerda levantar essa bola para a camisa 8, domina do Rezende, atenção, vai pra cima dele, dá o primeiro combate bem, Diogo Matheus já tirou, agora quero ver o contragolpe, Rodrigo Andrade foi deslocado por trás com falta, o árbitro em cima parou, marcou, é falta para o Bugre, pertinho aqui da cabine da CBN. Vai lá reclamar com o árbitro Arthur Rezende, não há o que reclamar. A pegada foi dura, tá caído o jogador do Bugre, jogo parado no brinco. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 20 minutos, 30 segundos, bola rolando o primeiro tempo, 18 graus de temperatura em Campinas. O placar é esse. Guarani 0. Vila Nova. Também 0. Carlos Cabela. Ponte Preta. Pernambuco, Ponte Preta vai ganhando da equipe do esporte e apresentando um bom futebol até aqui. Luca de pênalti, 1 para Macaca, nada para o esporte. Júlio. No YouTube da CBN Campinas, Cristiano Salvione, Marcelo, Edson Coelho, Paulo Martins, Wagner Dimas, todo mundo participando, mandando aqui torcida pro Guarani e também pro futebol de Campinas. Futebol Globo CBN. CBN Campinas acompanhando os times campineiros nessa noite de quinta-feira. Domina, Diogo Matheus pelo setor direito, sai na caça. Como marca o time do Vila Nova, hein? Não tomou gol nos seus últimos jogos. E é uma encrenca essa marcação. Agora a torcida reclama um possível cartão de uma falta do Pablo Diego aqui atrás. É como se fosse ele um zagueiro derrubando o Diogo Matheus. É falta para o Bugre, você viu aí, Pio? E a reclamação é porque naquela jogada anterior para cima do Rodrigo Andrade, o Pablo Diego já tinha cometido a falta. Agora mais uma, por isso tá na bronca, ou estão na bronca os jogadores do Guarani. Giovanni Augusto com a direita, Iago com a esquerda, os dois jogadores na bola e os zagueiros do Bugre na área do Tony. Você que ligou o rádio agora, Guarani ataca a direita do seu rádio para o gol do placar eletrônico do Brinco nesse primeiro tempo, tá 0-0, 22 minutos, vai Giovanni Augusto, tá jogando bem hoje, ele vai para a cobrança, tá posicionado também o Iago de perna canhota, o Giovanni vai de perna destra, vamos ver quem vai bater, autoriza o árbitro, 2 a barreira, Giovanni Augusto levantou, a bola pingou, caiu na área, tira ali, afasta a zaga dos caras, Mateuzinho pega, tenta puxar o contragolpe, entrega essa bola para Pablo Diego, pro solo, falta no campo defensivo para a equipe do Vila Nova. Carlão, você comenta, metade do primeiro tempo, 0-0. 0-0, o Guarani não consegue criar, não consegue a penetração no sistema defensivo do Vila Nova, que está bem encaixado, a não ser ali pelo lado esquerdo. Bruno José é o cara que mais efetivo, é o cara que incomoda mais a defesa do Vila. Quando o Vila sai, principalmente com a organização do Arthur Rezende, leva perigo à meta do Brinco. CBN acompanhando também a vitória parcial da Ponte. Na Arena Pernambuco, a Ponte tá vencendo o gol de Luca. 1-0, Carlos Cabela pra cima do esporte. O Carlos Cabela já narrou o gol aqui. Você acompanhou, tá 1-0 pra Macaca. Lá pela ponta esquerda, derrubado o jogador do Guarani. Falta a ponta esquerda e vai usando as faltas para parar o Guarani, o Vila Nova aqui em Campinas, hein, Rafael Pio? E o Bruno José é aquela espécie da enceradeira, né, Roger? Porque ele vai para cima da marcação, Moacir tá tentando parar, não consegue, Jean vem ajudar aqui no sistema defensivo, também não consegue, e o Guarani ganha mais uma falta, dessa vez lá pelo lado esquerdo, que o Giovanni Augusto já se prepara para a cobrança, tem também por ali o Matheus Pereira e os jogadores na área. 2 para cobrança, o lateral e o meia do Guarani, 2 a barreira, de lá para cá, Giovanni ameaçou, é Matheus, perna canhota, partiu, levantou, desvio de cabeça, Castan, passa!
rápido demais. Passou isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E quase o bugrão na rede, Rafael Pio. E quem estava na marcação do Leandro Castan era o Arthur Rezende. E a cada 10, o Castan vai ganhar 9, né? Porque ele tem no mínimo 20 centímetros a mais do que o adversário. Fez o desvio, buscou o canto esquerdo do Tony, só que tirou um pouquinho a mais. Ela saiu, tiro de meta, quase o primeiro do Bugre. Guarani adianta a sua última linha, vai tentando bloquear a saída de bola da equipe do Vila Nova. Cardão chama a atenção em estatística das faltas. 11 faltas fez o Vila, 8 fez o Guarani, 19 faltas no jogo em 24 minutos. É um jogo de imposição, né, Roger? Jogo com característica de Série B, ainda mais a temperatura, as duas equipes não estão bem na competição. Então é um jogo de muito contato, de muita marcação, de muita força, né? Por isso que quem tem a inspiração pode prevalecer. O Guarani tem o Giovanni Augusto. Do lado do Vila Nova, o Arthur Rezende. São os caras tecnicamente assim mais qualificados do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL. Entrada em Giovanni Augusto, cartão pro Rafinha, Rafael Pio. É isso, camisa 15 do Vila, quando começam a cair os primeiros pingos do brinco. Nossa, vai esfriar ainda mais. A temperatura deve cair aqui em Campinas. Começa a chover. Informação do repórter Rafael Pio, diga. Aliás, 2 anos e 2 meses sem vir pro gramado. A pessoa resolve vir e chove no primeiro jogo. Que maravilha. É a sina do repórter, é a sina do repórter. Mas tá legal? Você tá bem à vontade aí, Pio? Como é que tá a situação aí? Não, muito legal. A gente voltar, né, a ficar no gramado, ver o jogo de perto, sentir mais o clima. A orientação dos jogadores é muito bom. Iago parte, traz o Guarani, ponta direita. Atenção, rolou pelo meio, ela sobrou na boca do gol. Vai fazer o gol, bateu no Lucão, é gol! Lucão é gol! Guarani e Bugre! Lucão é gol! Lucão do Break, camisa 9! Guarani e Ele não perdoa! Lucão marca o gol do Guarani! E faz a festa do torcedor alviverde em todo o planeta, ouvindo a CBN Campinas, na marca de 26 minutos, jogada de contragolpe veloz, pela ponta direita chega, o Iago bate pra boca do gol, a bola foi mascada e sobrou com ele, o matador, ele tava precisando Sayuruca, ele enfia o pé com raiva, pro fundo do gol de Tony. Guarani, aberto o marcador em Campinas. Guarani 1, Vila Nova nada, o que vale é o detalhe. Conta aí, Rafael Pio. E de novo a jogada surgiu porque a pressão aconteceu quando o Vila tentava sair. Depois do bate-rebate, ela sobrou para o Iago. Em velocidade, o Lucão se posicionou praticamente já próximo à área, a pequena área do goleiro Tony. Pediu bola, o Iago bateu cruzado. E aí, o Lucão do Break, quando tentou dominar, ela subiu um pouquinho. E aí, Roger, ficou redondinha, ficou açucarada. Ele só teve o trabalho de com a perna direita empurrar para o fundo das redes, abrindo o marcador para o Guarani. O Bugre tá na frente, o Lucão do Break é o nome dele. 1-0 aqui no Brinco. 10 jogos depois, 11 jogos depois, porque passou em branco também contra o Sampaio Correia. Ele vai pra rede, Carlão, e como é importante esse gol para o Guarani. Sem dúvida alguma, traz uma leveza. O Guarani já estava começando a deixar o seu torcedor irritado, já estava
se entregando à marcação do Vila Nova, quando teve a válvula de escape com o Iago, a finalização, e aí sim, o poder, né, do artilheiro Lucão. A bola encontrou o Lucão, aí o camisa 9 não desperdiça. Iago recebe agora de Lucão, a bola sobra espirrada atrás para Giovanni Augusto, foi desarmado no momento do chute. Guarani sente o momento e vai para cima. 28 minutos e no momento do gol, houve um cartão amarelo para Dado Cavalcante, o técnico do Vila Nova. Mais um cartão no jogo, mais um pro Vila Nova. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 28:55, bola rolando. Primeiro tempo em Campinas. Parte Bruno José pela ponta esquerda, foi deslocado, pediu a falta do Rafael Donato, o árbitro não marcou, deixou o jogo seguir. Eu confirmo em Campinas, o placar é esse. Guarani. Lucão do break. Vila Nova. 0. Situação de momento, Pernambuco, alô Carlos Cabela. Ponte Preta. Jogo parado, o jogador da Ponte Preta caída, pedindo atendimento. Depois uma cobrança de falta pelo jogador Danilo Gomes. A zaga da Ponte Preta bobeou. E Juba, por muito pouco, mas muito pouco, não empata o jogo. Continua, Luca marcou, 1 pra Ponte, nada pro Esporte, Júlio. Terminou no Rio de Janeiro, Vasco e Grêmio empataram sem gols. Rodada por enquanto perfeita para o futebol de Campinas. A Ponte Preta neste momento é a 8ª colocada com 12 pontos. E o Guarani deixa a zona de rebaixamento, 14º colocado com 11 pontos. Futebol, vamos CBN. Lucão marca depois de 3 meses. O último gol tinha sido contra o Maricá pela Copa do Brasil, dia 1º de março. É o vice-artilheiro do time na temporada com 5 gols. Valeu, Lucão! Ele não perdoa, ele marca. E tem falta a equipe do Vila Nova para bater. Ponta direita vai tomando licença para fazer a cobrança. Mateuzinho também, o Arthur Rezende, os dois estão por lá. São 3 a barreira armada pelo goleiro Maurício Kozlinski, que defende o gol do portão de entrada aqui do Brinco. Meia hora de futebol. Etapa 1ª de jogo. Você ligado no futebol da CBN também pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Migre para o nosso canal Esporte CBN Campinas e concorra a camisas do Guarani da Ponte Preta. Autoriza o árbitro mineiro, falta para os caras. Atenção, parte para a bola, Mateuzinho, carimba a barreira do Guarani, volta para Arthur Rezende, toca essa bola lateralmente, abrindo na ponta esquerda, tenta o Moacir fazer a inversão, consegue, tocou do outro lado, aparece por lá o Jean Silva, camisa 22, se perde com bola e tudo pela linha de fundo, é tiro de meta para bater o Guarani. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 31, etapa 1ª do jogo no Brinco, o placar é esse. Guarani 1, Vila Nova nada, Carlos Cabela. Ponte Preta. 31 minutos do primeiro tempo, Arena Pernambuco, Ponte 1, Esporte nada, Júlio. No WhatsApp da CBN, Cristiano de Sumaré tá dizendo que só falta as formigas para completar o espetáculo da chuva lá para atrapalhar o Rafael Pio. E um abraço para Almeida Correia, tá dizendo que a Ponte soma 3 pontos hoje. O torcedor participa. WhatsApp da CBN 991869070. Futebol, vamos CBN. Noite Aí. importante no futebol de Campinas, os dois times ganhando. Você gostou aí, ô Rafael Pio? É, mas aí é ou formiga ou chuva. Os dois juntos aí é demais, né, Roger? Aí é demais. Pra quem não sabe da história, depois eu conto. Depois você conta, porque agora eu quero saber do Carlão. E o jogo aqui 1-0 para o Bugre. Bom, o gol deu uma confiança pro Guarani. É claro que agora o Vila Nova vai se expor. Boas possibilidades dos contragolpes, né? Com o Iago e principalmente com o Bruno José, que até aqui vai se destacando na primeira etapa, criando as melhores chances, ou pelo menos dando um sufoco ali no setor direito de defesa do Vila Nova. Mas o Guarani agora se retrai um pouquinho para explorar esses espaços que serão deixados pela defesa do Vila. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 32 minutos de bola rolando, domina no meio de campo, Rafinha, vai ser deslocado por baixo, é falta, pegou duro ali o Rodrigo Andrade no meio de campo, no grande círculo, falta já batida pelo Tigre. Vila Nova com apenas 1 ponto a mais que o Guarani, começou a rodada na penúltima posição, vem de derrota e 2 empates, está caindo para a lanterna com essa vitória do Guarani parcialmente. Bola tocada para Daniel Amorim, chega na linha de fundo, bate para trás, vai o goleiro Maurício Kozlinski, mas a bola já tinha saído, com o desvio da zaga bugrinense, escanteio para os caras baterem aí, hein, Rafael Pio? E o Daniel não pegou tão bem assim na bola, só que deu a sorte de ter acontecido o desvio, né? O Kozlinski ainda correu para tentar evitar a saída, não conseguiu, o Danielzinho tá chegando, tem escanteio pelo lado direito pro Vila.
Escanteio de lá pra cá, vai para a cobrança, Mateuzinho, camisa 7. Confusão armada na grande área, Kozlinski abre o guarda-chuva aí, garoto. Lá vem ela, bola fechada no primeiro pau, desvio de cabeça. Apareceu o Pablo Diego, mas a zaga rechaçou. Rebote volta pela ponta esquerda, Jean Silva faz a entrega pelo meio, domina por aqui. Jogador Mateuzinho, ele vai bater na bola, era o Bruno Colasso, digo. Faz reversão, botando na ponta direita, agora sim o Mateuzinho por lá. Saculejou, saiu, preferiu não tocar para Arthur Rezende. Vai sozinho, ponta direita, ninguém chega pro Rapa. Ele consegue fazer o toque mais uma vez. Entrega a bola, a Rafinha vai tentando por lá. Arthur Rezende chega também. Ganhou ali de fundo, cruza para trás, Castan. Tirou parcialmente, rebote, voltou perigosamente para o Vila Nova. Chega para tirar bem, Rodrigo Andrade. Engata uma quarta, tenta botar a bola à frente. No comando, tentou triangular. Faria o certo, né? O Bruno José pegou e de primeira já ia lançar pela direita pro Iago, mas acabou pegando mal depois para fazer um 2. 34 minutos, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Situação de momento, Arena Pernambuco, Ponte 1, Esporte Nada, Carlos Cabela. 34 minutos, falta para a equipe do Vila Nova bater no setor intermediário, é falta para os caras aí. Agora é o Guarani que vai fazendo mais faltas, hein, Pio? E a falta foi cometida pelo Leandro Castan, que veio na intermediária e aí não quis perder viagem, né, Roger? Cometeu uma falta que o Vila não tem tanta pressa assim para cobrar, até porque os jogadores se posicionam na área. 991869070, nosso WhatsApp, mande sua mensagem. O Júlio Nascimento vai ler, vai mandar aquele abraço para você, registrar a sua audiência também. E você pode fazer a sua pergunta pro Cardão, nosso comentarista comigo aqui na cabine do Brinco. Bate da falta, tirou a zaga do Guarani, rebote voltou para Mateuzinho, tentou pegar o rebote, mas quem fica com ela é o time do Guarani pela ponta esquerda, Matheus Pereira, lançou a frente para Bruno José, saiu o goleiro, Tony, como se fosse o líbero. Jogada de muita visão que veio da esquerda em Rafael Pio. Pouquinho forte, né? E aí o Bruno José, quando tentou sair na velocidade para chegar, foi mais esperto que ele. O goleiro Tony conseguiu evitar com que essa bola viesse para o atacante do Bugre, para o segundo gol do Guarani. Depois da sequência, parou ali o contra-ataque o time do Guarani. Me parece o Castan que recebe o cartão amarelo. Madson fez a falta. Cartão para ele, cartão para o camisa 98, mais um cartão no jogo. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. Quase 36 e bola rolando, primeiro tempo em Campinas, o placar CBN é esse. Guarani 1, Lucão no break aos 26. Vila Nova Nada. Vamos à Arena Pernambuco, Carlos Cabela. Ponte Preta. Arena Pernambuco, 36 minutos, primeiro tempo, continua 1-0. Começa a chover na Arena Pernambuco e o Sport chutou uma bola na trave, no travessão, quase um empate do Leão. Júlio. O WhatsApp da CBN é 991869070. O Marcos Vinícius Vila IP. Chamusca trazendo o Iago para jogar bem. Espero que essa amizade continue no Guarani. Um abraço também pro Nivaldo, no trabalho na Rua Ferreira Penteado. Tá dizendo que o Guarani vai ganhar o jogo. Futebol do CBN. 36 minutos, falta para a equipe do Vila Nova. O Vila vai apertando depois que tomou o gol. Vai tentando chegar ao gol de empate no primeiro tempo. Reta final da primeira etapa, falta para os caras. Aquela falta ainda no Madison, hein? Vai para a cobrança, me parece que é a distância que o Arthur Rezende. Não, o Arthur tá aqui no meio, o Mateuzinho. Perna canhota, vai partir pro levantamento. Demora-se muito, todos os jogadores fora da área, hein? Lá vem ela, agora todos vão pra grande área, fechada no segundo pau, tentou Rafinha desviar, mas foi direto pra fora em tiro de meta. 37 minutos de bola rolando, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. (37 minutos e meio de bola rolando, estamos no primeiro tempo. Você está acompanhando o futebol da CBN, também no YouTube. Você que está no canal da CBN Campinas no YouTube, migre para o nosso canal exclusivo de esportes, pesquise Esportes CBN Campinas ou clique no link que está fixado aqui no chat. Faça a sua inscrição, se inscreva e concorra a camisas de Guarani e Ponte Preta. Você que já está em nosso canal de esportes, seja bem-vindo. Galera concorrendo à camisa do Guarani e da Ponte, hein, Rafael Pio? Que legal, hein? Muito legal. Aliás, duas belíssimas camisas, né, Roger? Só se inscrever lá no canal Esporte CBN Campinas, vai lá no vídeo da promoção e deixa o comentário
Pra não correr qualquer risco, né, Roger? Vai que o Bugrino recebe da Macaca ou o Ponte Pretano do Bugre, aí vai dar ruim, né, Roger? Aí não dá, né? Aí não dá. Você pode presentear alguém, mas é melhor ganhar o camisa do time do seu coração. Tentou o Guarani lá pelas pontas esquerda. O time do Vila Nova vem pra tirar. 38 minutos, cada um entrou errado. O Guarani deu uma freada depois do gol, hein? Naturalmente isso acontece, né? Com o placar favorável, a outra equipe que está em desvantagem vai querer propor o jogo. O Guarani recua um pouquinho, abaixa um pouco as linhas para tentar explorar também este contragolpe, que ainda não encaixou, quase que encaixa ali com o Bruno José, numa bela assistência do Giovanni Augusto. Mas é o que o Guarani quer nesse momento, aproveitar os espaços com o Iago pela direita e principalmente com o Bruno José pelo lado esquerdo. Bola retrocedida para o Maurício Kozlink. Último jogador do Guarani, ele domina no campo defensivo. Tá caído o atleta do Bugre. 4 em cima. Já parou o jogo, pediu até o atendimento. Me parece Giovanni Augusto por lá. Outro desaba à frente. Lucão do break. Jogadores do Guarani caindo no gramado nesse momento, Pio. É isso, Lucão aqui mais próximo da área de ataque. Agora já vai se levantando. Giovanni ainda lá no campo de defesa. Próximo à linha que divide o meio-campo. O árbitro vai observando os atletas do Bugre. Agora já tudo bem com os dois. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL. 40 minutos de bola rolando aqui em Campinas, já central da bola com Júlio Nascimento, já toda a repercussão da rodada da Série B, rodada boa pro futebol de Campinas. O Guarani vai dando bye-bye nesse momento pro Z4, né, Júlio Nascimento? Daqui a pouco o Júlio confirma, mas eu tenho a impressão que o Guarani sobe bem com essa vitória parcial pra cima do Vila Nova. 14º. Bola lá à frente, pois não? 14º colocado, Roger. Lucão do break, tabela com Bruno José, voltou com o Lucão, faz o break, entrega essa bola atrás para Rodrigo Andrade, vai subir o Guarani para 14ª posição. Agora é pensar em dias melhores. A bola com o Diogo Matheus costura, entrega essa bola com o Iago, tabelou, fez 1-2, é para infiltração, Diogo Matheus, sai o zagueiro, sai Renato, vai se atrapalhar com a bola por lá, porque o Iago chega para cima dele, ele consegue dar a bola de letra, colocando para fora, preferiu servir, arremesso lateral, vai para a cobrança de Giovanni Augusto, ele deixa a posição da cobrança e vai para a área. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 41 de bola rolando, etapa primeira de jogo aqui no Brinco, placar CBN é esse. Guarani 1, Vila Nova 0, Carlos Cabela. O jogo é bom na Arena Pernambuco, é lá e cai, a Ponte ganha 1-0, Luca aos 12, cobrando o pênalti, a Macaca tá na frente, Júlio. Jogos encerrados da 10ª rodada, CRB e CSA, Vasco e Grêmio, tudo 0-0. Amanhã tem 2 jogos, Chapecoense e Londrina, Operário e Cruzeiro. youtube.com/CBN Campinas e também no novo canal CBN Esportes no YouTube. Vá lá, se inscreva no nosso novo canal e concorra, deixe o seu comentário se você é bugrino ou Ponte Pretano e concorra a uma camisa oficial do Guarani ou da Ponte. Renato dá uma gravata em Lucão do break, falta cartão pra ele. Gravata em Lucão do break. Um golpe praticamente de arte marcial do zagueiro número 3, hein? Rafael Pio. Não tinha o que fazer o Renato, né? Porque ele dá uma engrossada, Roger, ia perdendo pro Lucão do break, quando tentava o domínio. E aí teve que segurar o atacante, porque senão o Lucão ia ter uma avenida pela frente até entrar na área e fazer o segundo do Bugre. Cartão amarelo pro Renato e a falta já cobrada. Já cobrada vem pelo setor direito. O Diogo empurra lateralmente, soltando para o capitão Giovanni Augusto. Retrocedeu sem precisar. Para Ronaldo Alves, a torcida não gostou, mas eu também não gostei, né? Time ganhando, né? Tem uma chance de uma bola na área, o cara toca aqui atrás. Será que tá se empolgando demais com essa vitória parcial, hein, Cardão? É aquela coisa de tentar valorizar, né? Restando pouco tempo para terminar, ele prefere ficar mais com a bola do que arriscar. De repente bate e volta, toma um contragolpe. Então foi uma bola de segurança, uma jogada de segurança para o Guarani não perder a posse de bola. 42 minutos e 55, bola recuada para o goleiro Tony, sai pro jogo, abre pelo setor esquerdo do campo para Bruno Colasso. Bruno Colasso usa a perna esquerda, já toca lateralmente, entregando a bola para Jean Silva. Bem de ladrão, ganhou. Giovanni Augusto dá de calcanhar essa bola para Diogo Matheus. Vamos lá, garoto.
alto, vamos Bugre, avante Bugre, faz o rodopio, serviu pra Iago, Iago passou caneta pra cima do seu adversário, fecha depois o compasso, recupera-se Bruno Colasso, depois chegou aqui pro Ronaldo Alves. Lá em Americana a gente diria o seguinte, ele ganhou a leitoa, hein, Rafael Pio? Ah, e vai ser difícil alguém bater o Ronaldo Alves dessa, né? Não quis saber de brincadeira não, do jeito que ela chegou. Ele olhou pra trás, viu que atrás dele só o Kozlinski. Ah, bola pro mato. Se você quiser, pode contar em 30 segundos a história da formiga, Rafael Pio. Era o seguinte, eu estava atrás do gol em um jogo do Bugre aqui no Brinco, quando de repente eu sinto minhas pernas arderem, coçarem, doerem e tudo mais. Olho pra baixo, minha perna esquerda praticamente toda afundada no formigueiro. Fui parar lá na ambulância, quando o narrador me chamou, eu respondi o seguinte: tô passando o Fenergan. Depois eu venho dar o detalhe do lance. Meu Deus, esse é o Rafael Pio, sensacional. Não tem formiga aí não, né, Pio? Foi a primeira coisa que eu olhei, viu, Rony? Bom, não tem nem tempo, os caras colocaram gramado semana passada, só faltava ter formigas também. Exatamente. Aliás, um belo gramado, hein, Pio? Seu depoimento aí de baixo. Não, belo gramado, muito bem cuidado, né? O Guarani mandou o jogo lá na Arena da Amazônia por conta dessa manutenção aqui no gramado do Brinco. A partida contra o Vasco da Gama valeu a pena, porque tá muito bonito o gramado do Brinco. Domina pelo setor esquerdo, o Lucão do Break tá solto hoje. Já rolou bola pra Bruno José. Vai pra cima, tá solto também. Ele encara a marcação do Moacir. Coloca essa bola pra fora na pressão do Moacir. Lateral pra equipe visitante bater. Carlão, 56% de posse da bola. É o que tá fechando no primeiro tempo. A equipe do Vila Nova com 2 chutes. O Guarani deu 7. Chutes travados 3. Então você desconta, faz aquela famosa subtração. Sobra 4. E sobra 4-1 em chutes pra equipe do Guarani. É verdade. O Guarani foi mais efetivo, né? Criou chances mais perigosas, né? O Vila Nova, apesar de ter ficado com a bola, mas é um time que não tem tanta qualidade. Ele vai sobrevivendo através das bolas paradas do Arthur Rezende, de repente um cruzamento do Bruno Colasso, mas não tem uma jogada, assim, não tem um jogador que possa desequilibrar as ações. O Guarani está na dele, depois da vantagem recuou, abaixou um pouquinho as linhas para tentar contragolpear com o Bruno José e com o Iago. Hora ou outra deu certo, mas aquele contragolpe mesmo ainda não apareceu. Bola colocada na grande área para a equipe do Vila Nova. Tentou Daniel Amorim pegar a bola, tira a zaga do Guarani. Volta o rebote para o Matheus Pereira. Afasta o perigo dali, ela cobrou. Ela sobrou, aliás, pela ponta esquerda. Deixa sair Lucano Break para ganhar o arremesso lateral. 45-45. Pio já disse, vamos até 48. 3 mais. O árbitro Felipe Fernandes Lima. Ele que é mineiro, árbitro de 34 anos, professor de educação física. Mora em PH, entrou na Seleção Nacional de Árbitros em 2017 e nunca antes apitou o jogo do Guarani. Tá tendo essa honra de apitar o jogo do campeão brasileiro de 78. 46 marcou o Elton Grimaldi. Elton na mesa de som comigo aqui na técnica externa. O Super Naldo, que não é o Beni, é o Naldo Araújo, colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Dá 1-0 nesse somzão da CBN. O Ibope confirmou nos últimos 90 dias. Só deu CBN no esporte em Campinas. Veio buscar a bola aqui, Giovanni Augusto, setor direito. Faz a recolhimento pra cima da marcação do Arthur Rezende. A galera já tira aquela casquinha do Arthur Rezende que jogou por aqui. Mateuzinho também estava na marcação. A bola sobrou para o meio de campo aqui com o Rodrigo Andrade. Já tocou pela direita para Iago. Devolveu essa bola para Diogo Matheus quando foi tacar de novo no Iago. O Iago estava seguro aqui na marcação. Pediu a falta, olhou pro árbitro. O Arthur não marcou. Deu só bola para a equipe do Vila Nova. Ficou bravo com o árbitro e a torcida também, Rafael Pio. Mas tá certa a arbitragem, né? Foi aquele jogo de corpo. O Iago imaginou que a falta seria marcada. Aí ele não foi pra bola. O Carlão, são 30 faltas no jogo, nego. Que é isso, hein? Né? Jogo faltoso. Olha o Bugre. Iago domina, ponta direita, perna canhota, tentou passar no comando pra Giovanni Augusto, voltou, rebote, bateu pro gol. Matson carimba a zaga do Vila Nova. O Bugre chega na reta final do jogo no primeiro tempo. 47 minutos. Situação de momento, Arena Pernambuco, Carlos Cabela. Estamos nos acréscimos, 47 minutos do primeiro tempo. Vamos a 50. O Sport aperta, mas a Ponte num contragolpe quase fez o segundo com o Luca. Bateu do meio do campo. A bola tirou tinta na trave esquerda do goleiro da equipe do Sport. 1-0 Macaca. Guarani segue invicto como mandante na competição. 12 pontos que disputou até aqui, ganhou 6, uma vitória, 3 empates, marcou um gol e ainda não teve a defesa vazada. Com essa vitória parcial, o Guarani vai aumentando seus números em casa dentro da Série B do Campeonato Brasileiro e ainda não tomou gol, jogando como mandante na Série B.
O árbitro que é jogo 48. Toque do Elton Grimaldi, ele dá lateral na ponta esquerda, lado esquerdo do campo defensivo para a equipe do Guarani. Matheus Pereira vai cobrar, agora sim apita o árbitro. Felipe Fernandes de Lima mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. Guarani. 1 para o Bugre. Vila Nova. 0 para o Vila. Vem aí, Júlio Nascimento, vem aí a Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. CBN transmitindo por enquanto vitórias do futebol campineiro no Brinco de Ouro. Guarani vai vencendo o Vila Nova 1-0. Detalhe com você, Rafael Pio. E a saída muito rápida dos jogadores, viu, Júlio? Principalmente do Vila Nova, ainda tem apenas 2 atletas aqui no gramado, jogadores do Bugre também rapidamente já deixando o campo. E algo que, olha, há bastante tempo a gente não via. Aplausos dos torcedores do Guarani quando termina um primeiro tempo. Não sei quando foi a última vez que isso aconteceu, mas hoje, torcedor que veio ao Brinco feliz com o primeiro tempo do time, Júlio. Faz tempo, faz muito tempo. Daqui a pouco o Carlão vai explicar um pouquinho da construção desse resultado. Por enquanto, a vitória é mais do que importante do Guarani. E também em Recife, vitória parcial da Macaca, 1-0. Carlos Cabela. Último minuto do primeiro tempo, 49-20 desta primeira etapa. O Sport aperta, vem pra cima, bola vem pra grande área, lançamento feito, bola enfiada pelo meio, chega o Arthur pra fazer o quarto e tira o perigo. Finalzinho de primeiro tempo, 1-0 Macaca na Arena Pernambuco, Júlio. Resultado muito importante pro futebol campineiro. A Ponte Preta vai assumindo a 8ª colocação com 12 pontos, um salto de 8 posições. E o Guarani pula 6 posições, vai pra 14ª posição com 11 pontos, deixa de fato a zona de rebaixamento e está empurrando o próprio Vila Nova para a lanterna do campeonato. Um destaque de Carlos Eduardo de Freitas, daqui a pouco tem um comentário craque do primeiro tempo, mas por que os torcedores aplaudiram ao término da primeira etapa esse time do Guarani, hein, Carlão? Olha, Júlio, pela entrega, tecnicamente o jogo ficou devendo, aliás, um jogo muito faltoso, aquele típico de Série B, um jogo de imposição, talvez até a situação das duas equipes. Mas foi um Guarani que se entregou, um Guarani que brigou, que tentou uma blitz nos primeiros minutos, não deu tanto certo, mas a partir dessa luta, a partir dessa entrega, o Bugre consegue levar para o intervalo um resultado importante, o torcedor reconhece isso, por isso os jogadores saíram aplaudidos. 3 minutos de intervalo no Brinco de Ouro, vitória parcial do Guarani e terminou o primeiro tempo, também Recife, certo, Cabela, vantagem da Ponte por 1-0. Exatamente, termina o primeiro tempo, a Ponte vence por 1-0, gol de Lucas, 12 minutos, cobrando pênalti, 1 para a Ponte, nada para a equipe do Sport. Agora são 10 horas e 21 minutos. Futebol do CBN. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Vila Nova, Ponte Preta, Esporte. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Sábado de Brasileirão na CBN. O tricolor entra em campo fora de casa. Avaí, São Paulo. Às 7 da noite, com Hugo Lago e Gabriel Dudziak. Na sequência, o Timão joga em Goiânia. Atlético Goianiense, Corinthians. Às 8h30 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Futebol
E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani, Vila Nova, Ponte Preta, Esporte. Apresentação: Júlio Nascimento. É a 10ª rodada da Série B, com vitórias parciais do futebol campineiro. O Guarani vai batendo o Vila Nova por 1-0, gol marcado por ele, Lucão do Break, desencantando 3 meses sem marcar. E ele balançou as redes, ele não perdoou. E vitória parcial da Ponte contra o Sport, gol dele, né? Não tem muito segredo, o Luca mais uma vez marcando, dando a vitória parcial da Macaca. Mais cedo, Vasco e Grêmio empataram 0-0. Ontem, CRB e CSA também empataram 0-0. Na sequência da rodada, amanhã 2 jogos, Chapecoense e Londrina. O Operário joga contra o Cruzeiro. No sabadão, tem Novo Horizontino contra Sampaio Correia. Bahia recebe o Criciúma, Brusque recebe o Náutico e o Tombem se enfrenta a equipe do Ituano. 6 minutos de intervalo no Brinco de Ouro. Quem é que foi o destaque, o craque do primeiro tempo do Bugre? O craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos. Pisos laminados e vinílicos. E aí, Carlão, pra você o craque do jogo, Guarani parcialmente 1-0 contra o Vila. Ô Júlio, gostei da movimentação do trio de frente, o Iago pelo lado direito, o Bruno José pelo lado esquerdo, incomodou uma barbaridade o Moacir, e o Lucão do Break, que foi decisivo, né? E todos eles amparados pelo Giovanni Augusto, que está a fim de jogo. Se ainda não brilhou tecnicamente, mas é um jogador que está demonstrando intensidade, demonstrando interesse na partida, e isso é importante, até porque o Giovanni é o cara que pode desequilibrar a qualquer momento. Mas como ele foi decisivo, né, e há 3 meses não marcava, vamos dar essa moral pro Lucão do Break, o craque desta primeira etapa, 1-0, gol do camisa 9. Então ele merece aí ser eleito como o craque desta primeira etapa. E em Recife, hein, Cabelinha, Luca é o craque do jogo ou teve algum outro jogador que merece essa atenção? Luca é o craque do jogo pelo gol e pelo lance aí no finalzinho do primeiro tempo. Quase que ele faz o segundo gol da equipe da Ponte Preta. Mas destaque também para Danilo Gomes, sempre muito acionado, dando um trabalhão para a zaga da equipe do Sport. Na Ponte Preta, 2 cartões amarelos neste primeiro tempo. Kaique França recebeu por reclamação e o Norberto por cera. É o terceiro do Norberto, está fora do jogo contra o Ituano. E o Giovani, um dos mais acionados da equipe do Sport, também levou cartão amarelo por reclamação com o árbitro André Luiz Freitas Castro, goiano. Maravilha, Cabela. Então, Lucão do Break. Guarani 1-0 contra o Vila. Luca, Ponte 1-0 contra o Sport. Os autores dos gols, por enquanto, nessa quinta-feira, os craques dos jogos. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Vila Nova, Ponte Preta, Esporte. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma!
e a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Entre os 20 maiores países do mundo, o Brasil foi o que mais gerou emprego nesses últimos anos. Jair Bolsonaro, do PL. Ultrapassamos a marca de 96 milhões de postos de trabalho. Estamos mostrando a verdadeira força do nosso povo, que resiste, levanta a cabeça e vai à luta. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Filie-se ao PL. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Vila Nova, Ponte Preta, Esporte. Apresentação, Júlio Nascimento. Intervalo de jogo, 11 minutos de intervalo no Brinco de Ouro. Guarani vence o Vila Nova parcialmente por 1-0, gol de Lucão do Break. Se você quiser concorrer às camisas oficiais de Guarani e Ponte Preta, é muito fácil. Você tem até o dia 16, 2 semanas, para participar desse sorteio incrível da CBN Campinas. Pesquise por CBN Esportes Campinas no YouTube. Você vai se inscrever no canal porque é obrigatório para concorrer. E no vídeo do sorteio que está lá, nos comentários você deixa: eu quero a camisa do Guarani, eu quero a camisa da Ponte. Sorteio dia 16, Cruzeiro e Ponte Preta durante a jornada esportiva. Então tem a camisa do Bugre para você, torcedor bugrino, e tem a camisa da Macaca também para você, torcedor ponte pretano. Você pode participar também. Não perca essa chance. CBN Esportes Campinas tá lá no YouTube, participe porque você tem uma chance fenomenal. E agora é hora de entender como foi construída essa vitória parcial do Guarani, 1-0 contra o Vila. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlos Eduardo de Freitas. Opa, teve um chamado do Pio aí, se eu não estiver enganado. Não, rapidamente, é só para dar um registro aqui que o senhor Felipe Fernandes de Lima, das Minas Gerais, o árbitro do jogo, subiu aqui do vestiário e os bandeiras, os auxiliares ficaram ainda no vestiário e tava tocando Queen, Carlão, no momento que ele subiu. Ele começou a dançar, mas não era uma dancinha qualquer, não. Começou a dançar mesmo. Estilo Fred Mercury? Isso, estilo Fred Mercury, com as pernas... Isso aí é bom, hein? As pernas presas, corpo e cintura mexendo mais que tudo. Que figura. Aliás, parabéns pro sistema de som do Guarani. Uma qualidade no som, né? Nada de acorda Pedrinho, pelo amor de Deus. Ele tá dançando ainda lá. É, lá, vamos de Queen. Radio Gaga. Ai, coisa linda. Calma, Carlão, calma. E o jogo, Carlão? Vamos lá, Julio, vamos lá. Olha só. Mas o árbitro tem bigodinho ou não? Não. Olha, foi um primeiro tempo em que o Guarani começou tentando se impor, emplacando ali uma blitz, né? Mas sem um sucesso, mas pelo menos tentando encurralar a equipe do Vila Nova, pelo menos até os 15 minutos foi assim. O Guarani brigando, jogando pelos lados, com o Iago, com o Bruno José, o cara mais efetivo ali da primeira etapa, com o Lucão Giovani chegando, mas mesmo com essa imposição, o Guarani não conseguiu criar. E aos poucos a partida foi se equilibrando, né? E o Guarani se entregando à marcação do Vila Nova, tentando encontrar os espaços, mas o Vila Nova estava bem fechado e já explorando o contragolpe com o Jean Silva, com o Pablo Diego, com as infiltrações do Arthur Rezende. E o Guarani ali, já a torcida começando a ficar impaciente, dando alguns sinais de impaciência. Eis que vem o gol, numa jogada do Iago pelo lado direito, o arremate, a bola parou no Lucão, o Lucão conseguiu arrematar. Depois do gol, o Guarani abaixou um pouquinho as linhas, o Vila Nova passou a ficar mais com a bola, tanto é que foi 55-45, né? A posse de bola favorável ao Vila Nova, mas uma posse de bola que também não refletiu o que foi o jogo, não refletiu o que foi o Vila Nova. O Guarani jogou mais que o Vila, por isso saiu merecedor. E tentou assim o Guarani, abaixando as linhas, explorar o contragolpe. De certo momento,
deu certo, mas aquele contragolpe bem encaixado, bem concatenado, não aconteceu. Mas o Iago deu trabalho aqui pelo lado direito, né? Era setor esquerdo de defesa do Vila Nova, e principalmente o Bruno José ali pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, tudo isso com o Lucão do Break e o Giovanni Augusto chegando. Tecnicamente um jogo abaixo, mas muita luta, muita imposição, jogo faltoso, com 29 faltas, né? Nossa. Isso mostra a situação das duas equipes, mas o Guarani fez por merecer esta vantagem parcial. O comentário do jogo, primeiro tempo de Guarani, 1-0. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. O show vai continuar, ele não vai perdoar. O segundo tempo na CBN de Guarani e Vila Nova é com ele. Guarani e Vila Nova. Um show de cobertura da CBN Campinas. Mexeu Vila já. Rafael Pio vai confirmar duas alterações de Dado Cavalcante. 1-0 para o Bugre, gol de Lucão do Break, que saiu emocionado depois de 3 meses. Ele foi pra rede. Apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN Campinas. Guarani e Vila Nova. Futebol, vamos CBN. Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 10ª rodada, bola rolando no Brinco de Ouro da Princesa. No rádio, na internet, só da CBN. O Ibope confirma nos últimos 90 dias. Só deu CBN Campinas no futebol, aqui em Campinas, em toda a região. Alterações no Vila Nova. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. E são duas promovidas pelo técnico Dado Cavalcante. Rafinha já estava amarelado, foi embora com a 15 para a entrada do interminável Ralf, camisa 18. Foi embora também o Bruno Colasso, meia dúzia, e entrou o 16, Jefferson. Primeiro minuto de bola rolando aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Segundo tempo, placar de 1-0, bola recuada. Aqui atrás para o zagueiro Renato, serve a goleiro Tony. Lá no setor intermediário, ele vai bater a bola levantando aqui pelo lado esquerdo do campo. Passa do jogador de frente, o Jean Silva vai para fora, lateral para a equipe do Guarani, que agora ataca a esquerda do seu rádio. Guarani com meias e camisas verdes, calções brancos. Goleirão Maurício Kozlinski, pouquíssimo acionado no primeiro tempo com seu uniforme grená. O Vila Nova Futebol Clube com meias e camisas brancas, calções vermelhos, e o seu goleiro, o Tony, tá jogando inteiro de preto. A arbitragem que faz a dancinha do Fred Mercury com meias e camisas amarelas e a bermuda da cor preta. Falta para a equipe do Guarani bater. Setor direito do campo defensivo é lateral para a equipe do Bugre. Quase 2 minutos de bola rolando. Situação de momento, Arena Pernambuco, alô Carlos Cabela. Ponte Preta. As equipes vão voltando lentamente, o Esporte já no gramado, a Ponte lentamente, daqui a pouquinho começa o segundo tempo de um Ponte nada Esporte. Vem Bugrão, Bruno José, ponta esquerda, rolou essa bola, soltou, Matheus Pereira, bateu em cima do Rafael Donato. Tentando assistir o time do Guarani, tá por lá o Giovanni Augusto, bola chegou aqui no setor intermediário, resvala de cabeça, tenta pegar o Madison, colocou a bola no setor intermediário para Rodrigo Andrade, serviu atrás para Ronaldo Alves, 2:28, placar de 1-0 para a equipe do Guarani, comecinho de jogo na segunda etapa, bola com o Diogo Matheus, setor direito do campo, fez a tabela, abriu essa bola, por lá tem a presença do Iago, quando foi devolver, chegou de ladrão, Jefferson colocando para fora, arremesso lateral. Carlão, Ralf e Jefferson, caras novas de Dado Cavalcante pro segundo tempo. Ele tenta aí se precaver de algum cartão, né? Porque sai o Rafinha pendurado com o cartão amarelo e saiu também o Bruno Colasso. Ralf experiente, né? Ralf, ex-Corinthians, super campeão pelo time de Parque São Jorge, vem para dar uma retaguarda no sistema defensivo. Taticamente não muda nada, né? Ele tira apenas os jogadores de uma posição, colocam outros também, mas sem mudança tática. Olha o Bugre. Vai jogando errado o time do Vila Nova. Serviu errado também, o Iago vai atrás, dá o primeiro combate, ele consegue roubar. Bola foi colocada para fora, arremesso lateral, ponta direita para a equipe do Guarani. Eu tô sentindo falta do torcedor bugrino, hein?
Tá na hora de entrar mais um jogo. Pouca gente mas tem que gritar muito para ecoar nesse Super Brinco de Ouro. Para empurrar o Guarani, que tá chegando na 14ª colocação. Tá vencendo depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Vencendo para expulsar o fantasma do rebaixamento momentaneamente. Você que está no canal da CBN, no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Migre para o nosso canal exclusivo de esportes. Pesquise por Esportes CBN Campinas ou clique no link que está fixado aqui no chat. Faça a sua inscrição no nosso novo canal e concorra a camisas de Guarani e Ponte Preta. Você que já está em nosso canal de esportes, seja bem-vindo. É a CBN hoje com 2 canais, transmitindo para você no YouTube, além dos aplicativos, o nosso aplicativo. Você que está no app da CBN Campinas, você que está no Radiosnet, você que está no TuneIn, um grande abraço. E você pode participar com a gente através do WhatsApp 991869070. DDD é o 19. É o WhatsApp que mais toca em Campinas. 991869070. Bola retomada pela equipe do Guarani. Mas deu falta o árbitro do Matheus Pereira. Começou a equipe do Vila Nova. Começou o jogo. Arena Pernambuco, Carlos Cabela. A bola tá rolando para Ponte Preta Esporte 1-0, Macaca. Luca marcou de pênalti no primeiro tempo. Jansil atrás da bola pelo meio, empurrando a bola para Ralf. Já levantou, botou no comando, tentou girar. O Mateuzinho bateu em cima do jogador do Bugre e vai para fora. Escanteio, o primeiro do jogo no segundo tempo para a equipe do Vila, hein, Rafael Pio? E tudo começou, né, quando o Matheus Pereira foi tentar dominar a bola, cometeu a falta, bateu na mão dele, o contra-ataque ou o ataque do Vila Nova acabou com o escanteio que vai acontecer pelo lado direito de ataque do time goiano. Todo mundo na área do Kozlinski. Jogada ensaiada, sobrou a bola com o Mateuzinho, levantou no segundo pau, vai nela o goleiro Maurício Kozlinski, deu um tapa providencial e acaba recebendo a falta. E fica sentindo, hein? Jogo parado, sente o goleiro do Bugre. Tá lá no chão, vamos ver se o árbitro vai pedir o atendimento. Já olhou para o banco do Guarani solicitando sim atendimento, socorro médico para Maurício Kozlinski. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. No toque do Elton Grimaldi, eu tô girando pra você o placar, 10ª rodada aqui em Campinas, segundo tempo, o placar é este. Guarani 1 para o Bugre. Vila Nova 0 para o Tigre. Situação de momento, Arena Pernambuco, Carlos Cabela. Ponte Preta. 2 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo, o Sport volta com tudo pra cima da Macaca, que mexeu. Quando quiser, a gente confirma as substituições. Pelo WhatsApp da CBN, parabéns pela transmissão, um show. O Bugre vai ganhar, o Marcos Bugrino, Jardim Flamboyant. E um abraço também aqui pro Márcio de Valinhos, comendo uma pipoquinha, tomando uma gelada, curtindo o Bugrão 1-0 da Bugre. Futebol Globo CBN. Alterações na Arena Pernambuco. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Momento que o Sport empata o jogo na Arena Pernambuco. Na cobrança de falta. A bola desviada foi pro fundo do gol. Tá tudo igual na Arena Pernambuco. 1 pro Sport, 1 também pra Macaca. A Macaca na volta do intervalo mexeu. Saiu Norberto com o cartão amarelo e também Amaral. Entraram o Olisson e Bernardo da equipe da Ponte. Sofre o empate a Ponte Preta na Arena Pernambuco. Voltou com tudo o Sport e empata o jogo, 1 para a Ponte, 1 também para o Sport. Domina Lucão no break aqui no setor intermediário, gira a bola, entrega para Rodrigo Andrade, no brinco de ouro, 7-21. Placar do segundo tempo é de 1-0 para o Bugrão, que vai chegando à 14ª colocação. Matheus Pereira faz a costura, abraça a bola aqui atrás, ficou parado, o Matson não foi na bola, teve que se matar depois o Ronaldo Alves, o Castan. O Castan chegou para contornar e pagou geral. O que é isso, hein, Rafael Pio? Dormiu agora o sistema defensivo do Guarani, né? Essa bola era para vir tranquila para o ataque. O Leandro Castan deu o balão, jogou para a linha lateral para não correr qualquer risco. Até porque ele já tá meio esperto por causa da última, né, Roger? Há 9 anos o Vila Nova não perde para o Guarani. É desde 2013. Pois é, hein? De lá para cá, 10 jogos, 4 vitórias do Tigrão, 6 empates assim.
O Bugre derrotou os colorados pela última vez por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série C no Brinco, hein? Faz muito tempo e o tabu tá caindo hoje. Mas aperta pelo setor esquerdo, Jean Silva levanta. Afasta de cabeça, tirou dali o Ronaldo Alves. Rebote, volta para a equipe do Vila Nova em arremesso lateral. Vai se apresentando o Jefferson para fazer a cobrança. Já o Carlão comenta o jogo no segundo tempo. O Vila voltou mais aceso com as adorações do Dado Cavalcante. Vai pintar mais um levantamento por lá. O árbitro já tinha suado o apito, você em casa ouviu? Graças ao potente microfone de externa do Naldo Araújo. 1-0 para o Bugre aí, Carlão, e o jogo. Você falava do Madison, deu um apagão no Madison, né? Os últimos 3, 4 minutos ele deu uma cruzada aqui, deu nos pés do jogador do Vila Nova, quase que o Vila faz o gol. E agora há pouco também ele ficou caçando pipa, né? Como a gente fala na gíria do futebol. Vila Nova vem pra cima, está perdendo o jogo, precisa do resultado. O Guarani na dele, tentando escapulir aqui mais pelo lado esquerdo, mas muito equilibrado até aqui. Por enquanto as alterações ainda normais, né? Não surtiram ali aquele efeito, mas muito equilíbrio nessa etapa complementar. O Matheus tá lá em Gravataí ouvindo a gente no Rio Grande do Sul. Tá mandando um WhatsApp pra gente. Alô Nalu, alô Pedro, estão lá em Americana acompanhando a gente também. WhatsApp da CBN Campinas é 991869070. Tem gol em Pernambuco, Carlos Cabela. É a virada do Sport pra cima da Macaca. Em 1 minuto e meio o Sport já faz o segundo gol. Vira pra cima da Ponte. Agora 2 Sport, 1 pra Macaca. Toma a virada, Ponte Preta no Nordeste. Giovanni Augusto parte, levanta a bola na boca do gol. Vai nela, o goleiro Tony pega. E óbvio, o frisson aqui do público. Quando a CBN Campinas informou o gol com Carlos Cabela, explodiu a torcida do Guarani, vibrando com o gol do Esporte Clube do Recife. Você vai ouvir toque do eletrônico marcando 10 minutos. Tempo passa a bola, rola a CBN Campinas marca. Aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a noite é verde por enquanto em Campinas, o placar é esse. Guarani 1, Vila Nova 0, Carlos Cabela. Ponte Preta 7, vamos chegando a 7 minutos deste segundo tempo. Um gol a 4 e outro a 5,5. Luciano Juba empatou, cobrando falta, desceu na barreira, na cabeça do Fabrício, encobrindo o goleiro Kaique França. E o segundo gol, Vanegas, acabou marcando a 5 minutos e meio. Uma bela jogada. 2 para o Sport, 1 para a Ponte. Mais cedo, por amistoso internacional, o Brasil venceu a Coreia do Sul, placar de 5-1. Na tabela da Série B, com os resultados atualizados, o Guarani é o 13º com 11 pontos. E a Ponte Preta vai para a zona de rebaixamento, tem 9 pontos. Semana Vila Nova pela ponta esquerda, Pablo Diego corre por lá, chega cortando a zaga, Bugrina mete essa bola pra fora, lateral, ponta esquerda favorecendo o Tigrão, já foi batida, ela chega até o Arthur Rezende, vai costurar essa bola entregando pelo meio pra Ralf, o interminável, serve essa bola pra Rafael Donato, não menos interminável, 1,93 m. De puro tamanho e puro futebol. Bola entrega atrás para Tony. O goleirão serve. O seu zagueiro central, que é o Renato, volta com Tony. Bola perigosa, um tijolo para ele. Na frente do Bruno José. Pressiona Bruno José. O goleiro tem que se virar com o Renato lá pelo setor esquerdo. E sai jogando na pressão por baixo no carrinho. E água. Essa bola colocada para fora. Lateral para a equipe do Tigre. Carlão de Freitas. 11:42, 1-0. Continua vencendo o Bugre. Interessante essa marcação alta que faz o Guarani, dificultando as ações, a saída de bola do Vila Nova, principalmente do goleirão ali, ó. O Guarani já ficou com a bola. Ó o Bruno José. Errou de novo. Escorou Giovanni Augusto pela ponta esquerda. Bruno José atropelado. Falta nele. É falta para o campeão brasileiro bater na ponta esquerda aí, Rafael Pio. E de novo, né, numa bobagem do sistema defensivo do Vila, o Bruno José conseguiu tomar a frente. Ele ia brotar, que o Jean Silva na passagem cometeu a falta para cima do 17 do Bugre, que vai cobrar a falta pela meia esquerda, Giovanni Augusto e também Matheus Pereira, os dois na bola. No youtube.com/CBN Campinas, a galera curtindo, compartilhando, se inscrevendo, a galera migrando para o canal oficial do Esporte da CBN. Procure Esporte CBN Campinas ou clique no link que está no nosso chat. Se inscreva lá e concorra a camisa de Guarani e Ponte Preta também. Falta, Matheus Pereira levantou o segundo pau, subiu
subiu de cabeça, afastou o zagueirão Renato, rebote voltou para o Alviverde, na ponta esquerda, escapou, bateu o Madison cruzado, bateu na zaga, se sair é escanteio para o Guarani, que vem na pressão, Rafael Pio. E na bobagem do Jean Silva, que foi tentar sair jogando, o Madison sobrou para ele, bateu de pé na esquerda, houve o desvio, aí o Madison só fez a cobertura, ganhou a linha de fundo. Tem Giovanni Augusto com a perna direita, Matheus Pereira com a perna esquerda. Os dois na bola para a cobrança do escanteio. Tá bombando o nosso WhatsApp 991869070. Lá vem ela, a bola viajou. Daqui pra lá, subiu de novo. Renato de cabeça para tirar, rebote vai voltar. Com ele, Ronaldo Alves. Coloca essa bola pela ponta esquerda. A zaga tira, vai voltar para Giovanni Augusto. Pegou livre. Ponta esquerda, atenção. Bateu cruzado, bateu em cima do Arthur Rezende. Talvez a jogada era aí para o corte. Agora contra-golpe para os caras. Aqui no setor intermediário, Daniel Amorim meteu pela ponta direita, chega cortando providencialmente Rodrigo Andrade, um passe que seria açucaradíssimo na ponta para o Mateuzinho. A zaga tirou, rebote voltou já em arremesso lateral para a equipe do Vila Nova. A torcida se assanha, se acende. Tem pressão agora o time do estado de Goiás. Vem com o Ralf serve a bola com o Mateuzinho, meteu pela direita, bola aberta com o Jean Silva. Jean Silva vai para cima, cruza, levanta na boca do gol, sobre cabeça, afasta ali, tira Leandro Castan. 14 minutos. Já dá pra perceber, né, Cardão? Que o Leandro Castante hoje é diferente daquele da estreia, né? Ah, sem dúvida alguma. Já com a preparação física em dia, vai se entendendo com o Ronaldo Alves, muita experiência, né? Em certos momentos de Série B, a experiência ajuda e ajuda demais, né? Já visto no passado, a zaga do Coritiba era Henrique e Luciano Castan, né? Que é o irmão do Leandro. E hoje eles formam a zaga na Série A do Brasileiro. Então é importante, Ronaldo Alves e Castan até agora se entendendo muito bem. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. 18 graus de temperatura nesse momento em Campinas. Segundo tempo, 18 graus. Aquela chuva do primeiro tempo foi-se embora, né, Rafael Pio, para sua sorte? Foi-se embora. Às vezes caem alguns pingos, mas aqueles apenas para refrescar. Os atrasildos chegaram no decorrer do primeiro tempo. O público vai ser aquele mesmo de 1.500, 2.000 no máximo aqui no Brinco, hein? Melhorou, mas muito pouco, Roger. 1.473 tem aqui no Brinco. Meu Deus, que precisão. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 15-23 e bola rolando o segundo tempo. 10ª rodada do campeonato da Série B. O placar CBN Campinas é este: Guarani 1. Vila Nova 0. Carlos Cabela. Ponte Preta. 12 minutos, segundo tempo, a Ponte toma virada. Luciano Juba, 4. Vanegas, a 5. 2 pro Sport, 1 pra Ponte, gol de Luca. No YouTube, CBN Esportes Campinas, a participação em massa aqui do Wagner Dimas, o Marcelo Viana, Cristiano Salvione, Gilberto Oliveira, o Brenner Vilar, torcendo pelo futebol de Campinas, o César Catarim está dizendo que fez aniversário ontem, e também Alexandre Marola, todo mundo ligado na CBN. Futebol Globo CBN. Aqui arrisca de longe, Rodrigo Andrade, um petardo, pega o goleiro Tony, pega de novo antes da presença no local do break. Que chutão do Rodrigo Andrade, que jogador é esse, importantíssimo para o Guarani. Mexeu a equipe do Vila Nova aqui em Campinas. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou o Vila, vai embora Jean Silva, 22, vem pro jogo Vitor Andrade, camisa 10. Ah, era uma promessa Vitor Andrade. Vem pro jogo com a 10, foi embora Jean Silva, 22. Ô Pio, só pra quem tá acompanhando a gente, o Madison tomou o cartão no primeiro tempo e esse cartão tira o Madison do próximo jogo contra o Operário aqui no Brinco, segunda-feira. Exato, bem lembrado, Roger. Tá fora do próximo jogo o Madison, além dele, Ronaldo Alves e Giovanni Augusto são os outros dois pendurados do Guarani. Escanteio o Bugrão, de lá pra cá, lá vem ela, viajou, tentou de cabeça o Castão, passa à esquerda no gol. O árbitro aponta ali o tiro de meta, é bola para o goleiro Tony bater. Mexeu. Pois não, em Pernambuco, na Arena Pernambuco, Carlos Cabela vai confirmar. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Echaporã, ele que errou a saída de bola e cometeu a falta que originou o primeiro gol do Sport, saiu, entrou o Fecim da equipe da Macaca. Você que está no canal da CBN no YouTube, migre para o nosso canal exclusivo de esportes. Pesquise por Esporte CBN Campinas. Clique no link que está fixado aqui no chat do YouTube. Faça a sua inscrição, se inscreva no nosso canal e concorra a camisas do Guarani da Ponte Preta também. Você que já está conosco no nosso novo canal, seja bem-vindo. Um grande e forte abraço do Roger Williams para você. Chamou, falou. Agora há pouco rolou um abraço entre Castanho e Ralf. O coração de alguns corintianos até disparou. 18:20, pela ponta esquerda vem Vitor Andrade, entrou agora, tá com sangue novo, chegou na linha de fundo, cruzou pra trás, o toque de cabeça, Pablo Diego nas mãos do Maurício Kozlinski. Olha o Vila Nova aí, Pio. Tudo bem que ela foi no meio do gol, mas bem posicionado, né? O Maurício Kozlinski não deu rebote, conseguiu fazer a defesa no cabeceio do Pablo Diego. Insiste o Vila. Insiste o Vila, Vitor Andrade de novo pela ponta esquerda, abrindo essa bola, soltando lá pela ponta esquerda, vai fazer a soltura, soltou errado, recuperação do Diogo Matheus, vem para o contragolpe, vamos lá, Bugre, avante Bugre, Giovanni Augusto devolveu para Diogo Matheus, ponta direita, se estica todo, mas não chega, exagerou no passe agora. Aplausos do torcedor, quando ganha é tudo uma maravilha. Aplausos até por um passe muito esse aí. O Chamusca tá ali pedindo o Guarani para o campo de ataque. Mandou todo mundo para aquecimento, hein, Pio? E o Chamusca que é muito querido, né? Aqui no estádio Brinco de Ouro. Realmente, tá a rapaziada toda ali no aquecimento. Só lembrando rapidinho, Rafael Martins, Lucas Ramon, Hernando, João Vitor, Eliel, Índio, Silas, Vitinho, Marcinho, Venuto, Ronald e Maxwell são as opções do técnico Marcelo Chamusca. Conosco, Naldo Araújo na técnica externa, colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. CBN acompanhando 2 jogos, o Guarani aqui vencendo, a Ponte perdendo, liberada para o Sport. Carlos Cabela tá lá, acompanhando tudo que acontece. A Ponte em 1 minuto tomou a virada no começo do segundo tempo. Parte Pablo Diego, abre essa bola, setor direito no campo, metendo essa bola para Moacir. Lá vem o Vila Nova, descarregou aqui no comando para Mateuzinho, girou pro gol, pegou o goleiro, soltou, vai pintar o gol de empate, chegou Daniel Amorim, abafa o goleiro. Kozlinski corajosamente evita o gol de empate, Rafael Pio. E essa é aquela jogada, né, que não tem como segurar, né? Dá rebote, o Danielzinho fechava também, o Kozlinski vai no abafa, acaba sentindo, leva pior, mas salva o Guarani de tomar o gol de empate. Goleirão do Bugre fazendo bonito no segundo tempo. Carlão, aperta o Vila, começa a chegar no Vila Nova. Não tá legal não, a entrada do Vitor Andrade surtiu o efeito desejado pelo técnico Dado Cavalcante. O Vitor está encurralando o Guarani no campo de defesa com a sua individualidade, a sua velocidade, e o Guarani está dando espaço. Arthur Rezende já está aqui, está criando, o Vila Nova está finalizando, então o Guarani tem que assustar um pouquinho, ficar um pouco mais com a bola, levar perigo à defesa do Vila, porque o Vila já gosta do jogo. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Daqui a pouco tem Ramon no jogo para a equipe do Guarani. Já mais uma alteração aqui. 21 minutos, bola rola no segundo tempo. Na Princesa do Oeste, em Campinas, o placar é esse. Guarani. Um para o Bugre, gol de Vila Nova. Vila Nova, nada. Carlos Cabela. Ponte Preta. 17 minutos e 40 deste segundo tempo, Arena Pernambuco quase aponta, empata o jogo. Maílson, uma grande defesa, tem escanteio a Ponte. Júlio. Central da bola, mais cedo, e Vasco aqui vem o time do Vila, entrou na área, penetrou, Moacir derrubado, pênalti. Moacir vai para infiltração, na diagonal, pela ponta direita para o meio, derrubado, Arthur. Marcou com muita convicção, Felipe Fernandes de Lima mostra a marca penal. E aponta pênalti para o time de Goiânia. Você viu aí, Pio? Eu vi que o Madison não acompanhou, até encoberto a visão, não deu para observar quem derrubou o atleta do Vila. Mas não teve dúvida nenhuma, a arbitragem já imediatamente marcou o pênalti, tem a chance de empatar o Vila. Muito polêmico, viu, Roger? Muito polêmico. Da televisão, o Júnior já disse que vai dar o que falar. Pois não, você viu aqui, Carlão? Olha lá, ele vai pro VAR. Eu tive a impressão, meu Carlão, que não toca, o Moacir, ele sofreu uma carga. Agora não foi suficiente para ele ser derrubado, né? Ou para ele ter caído da maneira como ele caiu. Olha lá o VAR. Ele vai pro VAR, e aí, Júlio? Eu tive a impressão que ele não toca no Madison. O Madison, inclusive, ele chega atrasado, ele abre os braços e tira o corpo. O árbitro cita que o Madison toca com o quadril
mas eu não tive essa interpretação. Se foi essa a visão do árbitro, lance de quadril, que fez a carga em cima do jogador do Vila, o pênalti foi mal marcado, ele vai corrigir. Agora, se teve toque, foi por baixo, viu, Roger? E aí, se ele marcar o pênalti, ele tem que expulsar o Madison, né? Madison derruba o Moacir, o árbitro tá lá na cabine do VAR. Jogo nesse momento parado aqui pro árbitro analisar o que aconteceu naquele lance penal. Estamos com 23 minutos de bola rolando o segundo tempo. Vamos ver a decisão do árbitro aqui. Tempo e placar na Arena Pernambuco, Carlos Cabela. Ponte Preta. 19 minutos e 50 deste segundo tempo, 2-1, Sport na frente. E aqui o jogo permanece parado, que o árbitro está na cabine do VAR. Vamos ver, muita pressão. Jogadores dos dois lados ficam ali para cima do árbitro. Ele faz o sinal do VAR, vai confirmar e anula o pênalti. Anula o pênalti que havia marcado em cima de Moacir. Carlão, é aquele momento do ufa, aquela sobrevida que ganha o Bugre. E que sirva de lição para o Guarani. O Guarani está dando muito espaço para o Vila Nova. Nós já falávamos, o Vila Nova começa a gostar do jogo. O Moacir participando muito aqui pelo lado direito. A defesa do Guarani recuando demais, permitindo que o Vila Nova arme as suas jogadas ali no setor ofensivo, no setor defensivo bugrino. Então tem que tomar muito cuidado. O Madison já falava do apagão, já quase participa aí de um lance que poderia originar o gol de empate do Vila Nova. Então que a partir desse susto, e olha que susto, né? O Guarani possa ressurgir na partida. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A alteração. Vamos à alteração do brinco. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Iago vai embora com a 97, vem pro jogo Ronald, 99. Ronald, 99 em campo. Iago, 97, foi embora. É outro que precisa mostrar mais futebol, né, Carlão? Ele entra e geralmente não resolve muita coisa, não. É o famoso fumacinha, né? O jogador de velocidade, um jogador de contragolpe. É a tática que o Guarani está utilizando nesse momento. O Iago foi bem, fez uma partida boa. Ajudou demais o Guarani, principalmente no lance do gol. Cansou e entra o Ronald com a mesma característica, jogador de velocidade pelos lados. O último jogo entre Guarani e Vila Nova foi um empate 2-2 em 2021. No Onésio Brasileiro Alvarenga, o Opa. Alisson duas vezes abriu o placar para o Tigrão, 2-0. Aí Matheus Ludic e Lucão foram buscar o empate para os jogadores, para o time do Guarani. Quer dizer, o Lucão marcou gol no último jogo, marcou hoje também. O Lucão gosta de marcar no time do Vila Nova, hein, Carlão? Ele já jogou no Goiás, né? Então tem essa pimentinha aí. Então por isso ele normalmente costuma balançar as redes do Vila Nova, que é o arqui-rival do Esmeraldino. 998-9070, pois não, Pio? Vila que eliminou o Guarani na Copa do Brasil, né, Roger? Naquele empate por 2-2, na decisão nos pênaltis, deu Tigre. Então tá engasgado o time do Vila Nova para o Guarani. Mas vem o Ralf, belo balão, soltou pela ponta direita. Pablo Diego, chegou, atenção, bola colocada para fora pela zaga do Bruno. Mas o último toque foi do atacante do Vila, só tiro de meta. Mexeu a Ponte Preta. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ramon foi embora. Luiz Fernando é a cara nova na equipe da Macaca. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 26:50, bola rolando no segundo tempo aqui em Campinas, o placar é esse. Guarani. 1 para o Bugre. Vila Nova. 0 para o Vila. Cabela. Ponte Preta. 23 minutos e 40. Segundo tempo, o Sport está ganhando 2-1. A Ponte tenta reagir. Até tem alguns lampejos, mas o Sport é melhor. Júnior. Mais cedo, eliminatórias da Copa da Ucrânia. Tá mais vivo do que nunca, agora enfrenta o País de Galha. Rodrigo Andrade arrisca de longe no meio da rua, faz a defesa, Tony. Um petardo do 32 do Bugre aí, Rafael Pio. É, e essa bola tinha endereço, né?
viu a possibilidade e bateu o Rodrigo Andrade. De pé na direita, a defesa do Tony em 2 tempos, salvando o Vila. Fechando você, central da bola, Júlio Nascimento. Você quem brilha, Roger, assim como o Neymar, que liderou a goleada da seleção brasileira, 5-1 contra a Coreia do Sul. Neste momento na Série B, Guarani é o 13º com 11. A Ponte é 18ª com 9. Futebol Globo CBN. Daqui a pouco tem Júlio Nascimento depois do jogo. E quem vai brilhar depois do jogo é Rafael Pio. Ele vai trazer todas as informações da sala mista, da zona mista, da sala de imprensa. A saída com imagens dos jogadores de Campinas. Fique aí no youtube.com/CBN Campinas. E também no nosso novo canal, o canal Esporte CBN Campinas. Você já se inscreveu lá, hein? Você já se inscreveu, Carlão? Opa! Deixa lá então o seu comentário. E diga o time que você torce, Cardão, porque aí você pode ganhar uma camisa, ou de Guarani ou de Ponte Preta. Tá bom? Beleza. Vou seguir o seu conselho, Roger. Você também, Pio. Faça depois isso. Depois você faz a minha segurança? Faço. Então, beleza. É que o Carlão ele faz coleção de camisas, então qualquer uma serve pra ele. Ele tem um carinho pelos dois. É assim, Pio, quando eu chego muito tarde em casa, Camila, minha esposa, ela fala assim, eu falo assim, eu estava só com os amigos, não bebi nada. Ela fala, sei. Ô Julião, a galera tá se inscrevendo, tá bacana o espetáculo aí das camisas de Guarani e Ponte Preta para o novo canal da CBN Esportes no YouTube, hein, Julião? Bom demais, né, Roger? O pessoal participa aqui pelo YouTube Esporte CBN Campinas. E é muito fácil, né? É só ir no vídeo que tem ali a promoção, né, um sorteio, e escrever lá, ó, eu quero a camisa do Guarani, e vai concorrer a camisa do Guarani. Ou então eu quero a camisa da Ponte, e vai concorrer a camisa da Ponte Preta também. O detalhe é que precisa estar inscrito. Se não estiver inscrito, Roger, aí não vale de nada. Esse Júlio Nascimento, 29-35 de bola rolando no segundo tempo aqui. Lateral para a equipe do Guarani, bater o Matheus Pereira. Vai mexer o Vila Nova, vai mexer também o Guarani. Vem 2 alterações do Bugre. Começa mexendo a equipe de Dado Cavalcante, que já treinou o Guarani, depois mexe o time do Bugre. Pode ser agora, Rafael Pio? Pra já. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mateuzinho 7 vai embora para a entrada do Wagner com a 17. Wagner 17 em campo, Mateuzinho 7 deixa o gramado no Vila. Alteração na equipe do Vila Nova. No Bugre. Do Bugre. Alteração, já vejo aqui, ele nem sai do outro lado, o Bruno José já tá fora. Isso, o Rodrigo Andrade, 32, né, vem pro gramado para entrada do Silas, 96, então Rodrigo Andrade, 32, embora Silas, 96, vem pro jogo. João Vitor vem pro gramado, João Vitor com a 28, tá indo embora o Bruno José com a 17. E aí, você gostou das alterações, Cardão? Olha, eu vou esperar para ver, mas... Entrou 71, né? Cadê? O Venuto entrou também. Eu tô vendo. É o Lucas Venuto. Pelo menos o GE confirma o Maxwell em campo. Vamos ver aí. Isso, é o 71, perdão. Essa placa apagada praticamente, né? Maxwell 71. Isso, né? Maxwell, desculpa, eu também confundi aqui. Aí sim, porque eu já ia destilar o meu veneno em cima do Chamusca, né? Segura esse veneno aí. É, porque o João Vitor no lugar do Bruno José, aí não, né? Não sei o que queria o Chamusca, mas agora não. Agora mais tranquilo, entra o Maxwell. Aliás, o Chamusca está dando muita moral pro Maxwell para ver se consegue recuperar esse jogador. Vai trabalhar aqui pelo lado esquerdo, colocar velocidade, jogador zerado, jogador fresco. Então vai tentar colocar um pouco mais de velocidade, o Guarani ficar com a bola. Tentaram o contra-golpe porque o Guarani sumiu no jogo. E o Silas é o famoso 6 por meia dúzia, até porque o Rodrigo Andrade já tinha cartão também. 31 minutos de bola rolando. Guarani tenta descer pelo setor direito do campo. O árbitro parou o jogo, marcou falta. Falta para o Bugrão. Jogo no segundo tempo mais cadenciado. O próprio Guarani buscou isso para deixar o tempo passar. Vai fazendo faltas a equipe do Vila Nova. O Guarani vai deixando o jogo correr.
com esse caminhão de alterações que agora a FIFA liberou, o jogo vai ficando mais parado do que em movimento. Já já o giro do placar pra você, porque tem falta o Guarani. Galera do Bugre tá animado, o Guarani vai chegando na 13ª colocação. Vai dando bye-bye momentaneamente pra zona do rebaixamento. A Ponte, por enquanto, perdendo para o Sport de virada. O jogo é lá na Arena Pernambuco. Falta Bugrão. Giovanni Augusto parte, levanta. Subiu Castan, tentou desviar no meio do caminho. Por lá também tinha o Lucano Break. A bola voltou no rebote para o setor esquerdo. Jefferson tocou de cabeça, tentando servir à frente. A presença do Vitor Andrade. Vai pro solo, o árbitro pertinho marcou. Falta para a equipe do Vila bater lá do esquerdo do campo defensivo. Tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. 32:40, segundo tempo no Brinco, placar CBN este. Guarani. 1 para o Bugre. Vila Nova. 0 para o Vila. Carlos Cabela. Ponte Preta. 29 minutos e meio. Segundo tempo, vai dando Sport de virada pra cima da Ponte. 2-1, Júlio Nascimento. Pelo WhatsApp da CBN, abraço aqui pro Cristiano de Sumaré. Bora Bugrão, manda aqui no nosso WhatsApp o Carlos Fracini. Tá no Brinco, mas ouvindo a CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Sendo atendido o jogador do Vila, jogo parado aqui, Rafael Pio. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Vila Nova como visitante, Carlão, ainda não conseguiu ganhar, hein? Dos 12 pontos que disputou, até aqui 2 empates, 2 derrotas, marcou 4 gols, sofreu 8. Tá perdendo mais uma fora de casa. É, mas é um time que não dá mostras de que poderá pelo menos disputar na parte de cima ou na parte intermediária da Série B. É um time que vai brigar realmente para fugir do rebaixamento. Tem o Wagner que entrou agora, meia conhecido, ex-Cruzeiro, ex-Fluminense, né? Pode ajudar com a sua qualidade, mas pelo que demonstrou até aqui, pode até empatar o jogo, mas é um time que vai brigar na parte de baixo da competição. Jogador do Vila saiu da maca móvel, hein, Pio? Dominando o meio de campo o jogador Ralf. Ele vem dominando a bola, serve lateralmente. Abriu com o Arthur Rezende. Meteu o setor direito, bola para Moacir. Tem que tabelar na frente, enfiar essa bola para Pablo Diego. Pablo depois a descarrega para descarregar para o Wagner. A zaga do Guarani pegou, já virou contra-golpe. Silas pelo meio de campo, tentou um chute pela ponta esquerda, buscando o Ronald. Cortou a zaga do Vila. 34 minutos de bola rolando. Segundo tempo tá 1-0 para o Guarani. Tá saindo da zona de rebaixamento. Noite boa para o futebol do Guarani Futebol Clube. Não tão boa para a Associação Atlética Ponte Preta, que tá perdendo de virada. 35, já já o toque para você. Dominando o meio de campo por aqui o Arthur Rezende. Soltou, setor direito do campo para Moacir. Moacir tabelou aqui no setor intermediário com Wagner. Volta a bola no setor de meio de campo para o 18. O Ralf, quando foi dominar, derrubou o jogador do Bugre. Arthur deu vantagem lá do outro lado, vem construindo o time do Vila Nova. 35, tabela, tocou Wagner de calcanhar para Arthur Rezende. Corta a zaga ao Viverde, a bola vai para fora. Lateral para a equipe do Guarani, hein? Ele aponta ali para o ataque do Guarani e a bola para o Bugrão. Diga! Opa, tô de volta. Então, só para confirmar, na jogada anterior, acabou deixando o gramado ali o camisa 10, o Vitor Andrade, mas já recuperado, já voltou para o gramado. Vitor Andrade saiu, mas já voltou. 35, tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 35, segundo tempo, o placar em Campinas é este. Guarani. 1 para o Bugre. Vila Nova. 0 para o Vila. Tempo e placar da Arena Pernambuco, Carlos Cabela. Ponte Preta. 32 minutos e meio deste segundo tempo. A Ponte Preta vai perdendo para a equipe do Sport 2-1. Júlio. É isso aí, mais cedo, Seleção Brasileira venceu o Coreia do Sul, placar de 5-1 na Série B. Mais cedo, empate sem gols, Vasco 0, Grêmio 0. Futebol, vamos CBN. 36, vai tentando crescer no jogo para buscar o gol de empate a equipe do Vila Nova. Vem pelo setor esquerdo, Jambô falou. Quando quiser, público e renda. Agora. Grana do jogo, R$19.160. R$19.160 para um público, quase lá, de 1.785, Roger. É você a comentarista de futebol e não de público, Carlão, mas não era esperado algo diferente disso pela fase do Guarani, né? Não só a fase, mas o horário, 9h30 da noite, é dureza, né? A temperatura também, a campanha, que talvez seja o principal fator, né, da não presença de público. Então são algumas situações que dificultam o torcedor a comparecer no estádio Brinco de Ouro. Placar de 1-0 para o Guarani. Atenção aqui, lateral ponta direita, vai para a cobrança Moacir.
Moster vai para a cobrança, toma licença para fazer o levantamento. Agora tá show, deixa assim que, nossa senhora, que maravilha. Vai dominar no campo de ataque, Daniel Amorim contra a marcação de 3. Bola colocada para fora, escanteio pro Vila Nova. Olha o Vila se atrevendo aí, hein, viu? Ah, vai tentando chegar, né, Roger? Vai pra cima, consegue o escanteio lá pelo lado direito. Daqui a pouquinho, 2 mudanças no Bugre e 1 no Vila. Daqui a pouco, mais mexidas. A gente mais narra alterações do que jogo no segundo tempo. Impressionante. Lá vem ela, bola levantada no perigo, na passa direita do gol. E aí o juiz marcou aquele famoso perigo de gol, né? Tem jogador do Guarani caído, mas é o chamado perigo de gol, né? Não é isso, Pio? Ah, ali é mais fácil marcar isso, para não se comprometer, né, Roger? Aliás, o nome do... Ô, Cabela, como é que é o nome do juizão aí, ô, Cabela, na Arena Pernambuco, hein? O nome do árbitro que está comandando aqui o goiano André Luiz Freitas Castro. Como é que os caras deixam alguém com o sobrenome Freitas e o sobrenome Castro apitar um jogo da Ponte Preta? Não tá dando muito certo não, viu? Como é que pode, Carlão? Você vê que a fase é tão ruim que não adianta, rapaz. Pode. Não adiantou nada, não adiantou nada. Aqui mexe o Guarani em Campinas. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Giovanni Augusto vai embora com a 10 para a entrada do Marcinho com a 20. Marcinho 20 em campo, foi embora Giovanni Augusto com a 10. Lucão do Break com a 9, aplaudido, foi embora para a entrada do Lucas Venuto. Venuto 77 no lugar do Lucão do Break. E teve a mudança também no Vila. Daniel Amorim vai embora com a 9 e vem para o jogo Rubens com a 19. Guarani e Vila Rubens, camisa 19, sangue novo na equipe do técnico Dado Cavalcante. Festival de mudanças no segundo tempo. É a hora que o nosso patrocinador da alteração lava a égua, porque olha, é brincadeira. 39 do segundo tempo, o placar de 1-0. O patrocinador é uma FIFA, né? Porque é uma farra. Atenção, bola para a equipe do Guarani bater, arremesso lateral, vai tomando licença Diogo Matheus. Daqui a pouco a marca de 40 minutos. Eu quero saber do Carlos Cabela, situação de momento na Arena Pernambuco. A Ponte Preta tenta pelo menos buscar o gol de empate por aí, Cabela. Ponte Preta está tentando. Tem até algumas oportunidades, mas não tem eficiência no arremate final. Por enquanto a Ponte tenta, mas não consegue. E quando quiser tem mais uma substituição à Ponte. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Alteração na Arena Pernambuco. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. É a última mexida do Hélio dos Anjos. Tirou o Leonaldi e colocou em campo o Ramírez. Aqui Madison protege, a bola sai, tiro de meta para a equipe do Guarani bater. Vai Maurício Kozlinski se movimentar. Um jogo, Carlão, que no segundo tempo... No começo do segundo tempo, o Vila Nova apertou mais, mas depois, na base das faltas e das alterações, o técnico Marcelo Chamusca, que conhece bem essa Série B, foi parando o jogo, né? Ah, é verdade. O Guarani tomou um susto no momento do pênalti, né? Que depois foi invalidada, né? A marcação. E aí se recompôs, equilibrou um pouco mais as ações. O Vila Nova já não era tão efetivo, já não oferecia tanto perigo à defesa bugrina, então o jogo se equilibrou. É claro que o Guarani ainda corre risco, a gente percebe um time ainda sem a confiança necessária, segurando o resultado, mas também pode ampliar. É um jogo que está em aberto ainda, mas o Guarani conseguiu equilibrar, porque o início e aquele momento em que o Vila Nova passou a gostar do jogo, o Guarani correu perigo.
Falta para a equipe do Guarani bater aqui em frente à cabine da CBN. CBN que está em Campinas, 18 graus a temperatura aqui no Brinco. Guarani vencendo o placar de 1-0 depois de muito tempo, há 5 rodadas que isso não acontecia. E depois de 3 meses com gol de Lucão do Break, 11 jogos sem marcar, ele volta a fazer. Ele não perdoa, Lucão vai colocando o time do Guarani na 13ª colocação. Falta para o Bugrão, vai tomando licença para fazer a cobrança, Leandro Castan. Voltando e voltando bem Castan, hein? Não sei se sai da zaga mais. Marcinho toca essa bola no comando, bola para Maxwell. A zaga tirou, rebote, volta, Maxwell vai brigar por ela. O goleiro vai fazer defesa, Tony Rafael Pio. Até porque o Renato só protegeu, né? Para que o Maxwell não chegasse. Foi esperto o Tony e já repôs a bola em jogo. 991869070, nosso WhatsApp, mande aí a sua mensagem. E aí, Bugrino, tá feliz com essa vitória? 19991869070. Tempo passa, a bola rola. A CBN Campinas marca. Canta Brinco de Ouro, faz a festa o torcedor do Bugre. Em Campinas o placar é esse: Guarani 1 para o Bugre, Vila Nova 0 para o Vila. Carlos Cabela. Ponte Preta. 39 minutos e meio, segundo tempo, Arena Pernambuco. A Ponte vai perdendo por 2-1 para a equipe do Esporte. Gols do Luca para a Ponte, Luciano Juba e Vanegas para a equipe do Esporte. Júlio. Um abraço aqui para o Rai Santos, ele é de Barra do Garças, Mato Grosso, estudante de jornalismo ouvindo a CBN. O Tião de Monte Alto, vai ser 2-0 para o Guarani, vamos lá, Bugrão. E um abraço também aqui para o nosso ouvinte no WhatsApp, Mauro Santana, todo mundo participando, torcendo para o Guarani. Marcinho derrubou Pablo, Diego falta, recebeu o cartão, Marcinho falta para os caras bater. Vai Arthur Rezende para a cobrança. Momento de expectativa, 43 minutos, reta final, aquele momento de apreensão. Vai Arthur Rezende, levanta no segundo pau para o grandalhão, Rafael Donato, a zaga tira. Marcinho pega o rebote, sem falta dessa vez, o Arthur não parou o jogo. Donato coloca a bola na grande área. Quem é que vai chegar para tirar? Ninguém chega. Ela sobrou, Pererecano na boca do gol. Maurício Kozlinski vai nela. Depois ele achou um toquinho de mão naquela confusão ali para parar o jogo. E aí o coração do Bugrino sai pela boca, hein, Rafael Pio? É, a falta é marcada, mas até isso acontecer, o torcedor quase infartou, né? Porque essa bola fica no bate-rebate, o Donato conseguiu virar as costas para a marcação, tentava um espaço, depois do bate-rebate o Kozlinski fez a defesa, mas a falta já estava marcada. Chegamos a 45 faltas no jogo. Incrivelmente, 45 faltas no jogo, é como se o jogo... A cada 1 minuto e meio, 2 minutos, uma falta, Cardão. É, um número excessivo também reflete o momento das equipes. O Guarani precisando vencer, precisando dar uma satisfação ao seu torcedor. Um jogo de imposição, né? Um jogo tecnicamente abaixo, mas um jogo brigado, né? Então, por isso, esse número excessivo. Mas muitas faltas, 45. Uma falta por minuto, né? Se fosse um tempo, né? É, se fosse um tempo inteiro, só de faltas. Sem a bola rolar. Terrível, terrível. Domínio 71 na pressão do direito, lá vem Maxwell, essa é a marca de 45. Elton Grimaldi marcando comigo. 45, falta Guarani. Meia dúzia. Falta Guarani, setor direito. Vamos até 51 e tem falta o Bugrão aí, Rafael Pio. Tem falta o Bugre. O Vila gosta do tempo de acréscimo. Os jogadores do Guarani nem tanto. Mas agora vão tentando ganhar aquele tempinho precioso para cobrar a falta. É quase na linha lateral pelo lado direito. Os jogadores vão fechando aqui para dentro do Tony. Marcinho e Diogo Matheus posicionados. 45 e 40, vamos até 51. Já eu vou dar uma passadinha pela Arena Pernambuco. A Ponte tá jogando e tá perdendo de virada para a equipe do Esporte Clube do Recife. Vai para a cobrança, Marcinho se demora. O time do Vila Nova faz catimba em cima, jogada ensaiada pela ponta direita. Lançamento acontece para Lucas Venuto. Ponta direita, ele entrou para isso, para prender essa bola. Mas aí acaba se livrando facilmente dela, sai arremesso lateral. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 46, etapa final de jogo aqui em Campinas, o placar é esse. Guarani 1 para o Bugre. Vila Nova 0 para o Vila. Carlos Cabela. Ponte Preta. Arena Pernambuco, 43 minutos, segundo tempo. O Esporte vai batendo a Ponte por 2-1. A Ponte continua tentando, mas não consegue. Mais cedo pela Série B, Vasco e Grêmio empataram 0-0. Guarani é o 13º com 11 pontos. A Ponte é a 18ª com 9.
Líder de audiência em Campinas, o Ibope apontou nos últimos 90 dias. Só deu CBN no futebol aqui em Campinas, em toda a RMC. 46 e 50, tentou a jogada Maxwell pela ponta esquerda, no que recebeu do Ronald. Se perdeu com bola e tudo pela linha de fundo, já bateu o goleiro Tony, levantando em tiro de meta. Trabalha a bola, Renato. Renato serve lateralmente a Rafael Donato aqui atrás. 47, cada minuto é importante. O torcedor vai sentindo um bom momento, vai vibrando e vai cantando junto. Você que está conosco no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Se inscreva no nosso novo canal, Esporte CBN Campinas, ou clique no link, tá fácil, hein? Tá aqui no chat da transmissão do youtube.com/CBN Campinas. Faça a sua inscrição e concorra a camisas de Guarani e Ponte Preta. Você que já está em nosso novo canal acompanhando com imagens a nossa transmissão, seja bem-vindo. Você está no Futebol que Pega Bem. 47 minutos e 44 segundos. Cada segundo é importante. Ela fica presa pelo setor esquerdo com o Jefferson. Colocou na grande área. Vai sobrar a bola no boca do gol. Vai empatar o Vila Nova. Foi obrigado o Kozlinski a fazer o pênalti. Pênalti pro Vila e esse não adianta pegar o VAR. Pênalti claro para o Vila. Cartão para o Maurício Kozlinski. A zaga do Guarani dorme, ela sobra e é a opção final do Kozlinski a fazer o pênalti. Que infelicidade da zaga bugrina, hein, Rafael Pio? O Rubens ia sobrando ali, né? Cara a cara. Depois da jogada do Jefferson, velocidade pelo lado esquerdo. O Kozlinski, você foi muito bem, Roger. Não tinha o que fazer, né? Essa não tem dúvida, não precisa de VAR, não precisa de nada. Para evitar o gol, ele fez o pênalti. Agora tá nas mãos do goleirão do Guarani tentar salvar a vitória. Impressionante, Cardão. Num momento como esse, falta atenção da zaga, não tinha o que fazer o Maurício. Vacilo, e o jogo já estava administrado, né? O Vila Nova não vinha com uma pressão exacerbada. Um vacilo, um cochilo da zaga que nós elogiávamos, né? E aí o Rubens apareceu no meio de todo mundo lá e acabou cavando o pênalti, um pênalti que não teve dúvida, mas um vacilo. Se ceder o empate, se o Vila Nova marcar o gol de empate, realmente um vacilo tremendo. O Ronaldo Alves vacilou, a bola sobrou para o Rubens, que foi derrubado pelo Kozlinski. 49 minutos, Arthur Rezende, ex-Guarani, pegou a bola para fazer a cobrança do camisa 8. O gol é o gol do placar eletrônico. A expectativa com você, Maurício Kozlinski. Que pecado se tomar esse gol. 49,5. Será que a lei do ex vai passar por aqui pelo brinco, hein? 49,5. O árbitro vai lá, orienta todo mundo para não ter invasões. Nem consultou o VAR, nem precisou, né? Pênalti claríssimo. O cartão, inclusive, para o Maurício Kozlinski. Autoriza Felipe Fernandes de Lima. Vai Arthur Rezende para a bola. Ele contra Maurício Kozlinski. Toda a expectativa do bugrino está com seu goleiro. O ex-jogador do Guarani, Arthur Rezende, vai para a cobrança. Tori Sansa vai partir de pé na direita. A primeira paradinha, a segunda. Lá vai ele imitando a Neymar. Bateu, é gol! É gol, para a rede, é gol! Do Vila Nova. Arthur Rezende joga um balde de água fria na cabeça do torcedor bugrino, cobrando o pênalti aos 50 minutos da etapa final de jogo. Bate com extrema violência, com categoria canto direito médio. O goleiro acerta, mas não dá tempo de chegar. Ela vai morrer no fundo do gol do Bugri. Vila Nova. Arthur Rezende não perdoa e faz. Vila Nova 1. Guarani também 1. O que vale é o detalhe. Conta aí, Rafael Pio. É o tipo de batida que é praticamente impossível de pegar, né, Roger? Tanto que o Kozlinski acerta o canto e ele vai se esticando todo, mas a batida, ela sai forte e ela vai ali na bochecha da rede. Praticamente impossível a defesa. Arthur Rezende, ex-Guarani, vai pra rede, empata o jogo e silencia o brinco de ouro. E agora o Guarani tem pressa na saída de bola, já toca essa bola pelo setor esquerdo do Maxwell. Vem pra cima o time do Guarani, quer o segundo gol, 51 agora. Bola tocada pelo Matheus Pereira, ele serve aqui no setor intermediário para o Madson, péssimo Madson. Madson vai tocar pra quem essa bola? Tocou, demorou-se demais pra bater e acaba sofrendo a falta. Falta para o Guarani no setor intermediário, Rafael Pio. Mais 2 minutos, Roger.
Vamos então a 54, estamos com 51,5 agora. Situação de momento, Arena Pernambuco, Carlos Cabela. 47 minutos, aliás, 48 minutos deste momento, 7 de acréscimos. Vamos a 52 nesta segunda etapa, continua 2-1 pro Sport. Carlão, que pecado, toma um empate o time do Guarani. Ainda tem a bola parada, o Guarani vai tentar um abafo aí, mas a permanecer esse resultado, pecado. O Guarani estava com o resultado nas mãos, o jogo bem administrado. Vai para a cobrança, Marcinho. Falta para o Bugre. Quem sabe na bola parada, Marcinho. Todo mundo tem muita expectativa em você, garoto. 52 minutos aqui no Brinco. 1-1. A noite era maravilhosa pro futebol de Campinas, se transformou em pesadelo. Vai para a cobrança, Marcinho. Perna direita, partiu, levantou. Fechado no segundo pau. Para o cara que falhou no momento do pênalti, né? Ronaldo Alves. Se esticou toda, não chegou. Ela foi direto para fora. Tiro de meta. Banco do Vila já pede o final do jogo. 52, confirmamos. Vamos até 54, é isso, Pio? Exatamente, além dos... Até 53, né? Ele tinha dado meia dúzia, 51, agora deu mais 2, 53. Então, alguns segundos para terminar o jogo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais um jogo sem vencer o Guarani. O Vila Nova já são 9 anos sem vencer o seu inimigo de Goiânia. Nesse duelo que já tem muito tempo, a primeira partida aconteceu em 75 lá no Serra Dourada, 2-1 para o Guarani, um amistoso que aconteceu naquela ocasião. Aqui é fim de jogo. Felipe de Lima, Minas Gerais, mostra o meio de campo e bota um ponto final na partida. Guarani 1. Vila Nova também 1. Direto para a central da bola, vem aí Júlio Nascimento. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. Pois é, situação complicada no estádio Brinco de Ouro. Guarani cede o gol de empate no final. Situação de momento na Arena Pernambuco. Carlos Cabela. Finalzinho de jogo, Júlio. 50 minutos e meio deste segundo tempo. Tá 2-1, o Sport tá ganhando. A Ponte chega, mas não consegue uma conclusão legal. Continua perdendo o jogo nessa reta final, Júlio. O trabalho de reportagem no Brinco de Ouro, Rafael Pio. Pegar uma palavrinha do Diogo Matheus, não quis falar. Vamos ouvir o Giovanni Augusto. Só trabalhando mais ainda que a gente vai conseguir sair da situação. Giovanni, é sempre aquela história. Tem que ficar atento os 90 minutos, 95, né? Exatamente. Não dá para baixar a guarda um segundo sequer, né? E mais uma vez nossa equipe deixou escapar pontos importantes dentro de casa. E agora é aceitar a cobrança da torcida, eles têm total razão. E a gente tem que assimilar o mais rápido possível para que a gente possa evoluir e trabalhando, né? Trabalhando cada vez mais, então assim a gente vai sair dessa situação. Valeu, Giovanni Augusto deixando o gramado. Lucão do break, autor do gol, tá saindo. É uma situação que está se complicando, a gente tem que se unir, se fechar. Sei que é difícil agora, mas a gente tem que pedir apoio do torcedor, porque... Antes do Lucão, deixa eu pegar o Rodrigo. Rodrigo, pegar uma palavrinha do Rodrigo Andrade. Não quis falar no Rodrigo, vamos continuar no Lucão. É emocional a sua opinião? Ô Lucão, só pegar a palavrinha, Lucão. O Giovanni falava, não quer falar também, só respondeu um questionamento rapidinho, o Lucão do break, e já desceu para o vestiário. O Giovanni falou, Júlio, sobre assimilar as cobranças da torcida, e é o que acontece, né? É o que a gente ouve aqui de fundo, é o que o ouvinte da CBN Campinas também ouve de fundo, vaias e, claro, muita cobrança. Agora, olha só, até contra o Marcelo Chamusca já, rapaz. Primeira partida do Chamusca nesse retorno aqui no Brinco e já algumas cobranças, já alguns chamados ali não muito legais pro treinador. O Maurício Kozlinski vai sair conversando exatamente com o Chamusca. Vamos esperar o Kozlinski chegar por aqui. Vamos ver se vai dar para falar, né? Acabou! Pegar uma palavrinha do Kozlinski rapidinho, não quis também. Tá descendo todo mundo aquela história, né? Difícil falar. O Marcinho tá deixando o gramado, vamos ver se ele vai querer falar, também não quis falar. Enfim, todo mundo já pro vestiário, poucos falaram. Giovanni, Lucão, rapidinho,
Agora a conversa no vestiário e ouvir o que tem para dizer o Marcelo Chamusca. Acabou no Recife, Carlos Cabela? Exatamente, Rafael Pio. Terminou na Arena Pernambuco, 2 para o Sport, 1 para a equipe da Macaca. Para a Ponte Preta marcou Luca de pênalti no primeiro tempo a 12 e para o Sport a 4 e a 5 minutos, respectivamente, Luciano Juba e Vanegas marcaram para a equipe do Sport, que vence e assume a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leandro Castan é o último a sair. Vamos tentar pegar uma palavra do Castan. Castan, por favor, dá uma palavrinha com a gente. Tá deixando aqui o gramado. Giovanni Augusto falava, Castan, sobre assimilar a cobrança da torcida. Como assimilar tudo que vem acontecendo para dar a volta por cima, Castan? Cara, é complicado. A situação que o clube vive no campeonato é muito ruim. A gente está tendo todo o apoio, toda a estrutura para poder desempenhar bem. E o primeiro tempo nós jogamos bem, no meu ponto de vista. Depois do segundo tempo jogamos muito mal. É um resultado frustrante, pelo que a gente esperava. Eu particularmente, estou feliz. Depois de 7 meses voltei a jogar de novo. Mas fico triste porque a gente queria muito essa vitória hoje. Você que é um cara experiente, tem a ver com a questão emocional? Tem algo atrapalhando o Guarani ou não? Não, com certeza tem a ver emocional. O time não consegue ganhar, vai cada vez mais atrapalhando. E sabia que o segundo tempo ia ser difícil, porque a gente tava com 1-0 e a gente falou, não acabou o jogo, não acabou. A gente deixou de jogar no segundo tempo, a gente foi castigado no final. Legal. Esse é o Leandro Castan. Agora sim, o último a passar pelo microfone da CBN Campinas. Fim de papo, fim de jogo. Deu empate 1-1. O Bugre não consegue vencer esse Vila, hein? Que coisa, Júlio Nascimento. Daqui a pouquinho, já lá na sala de imprensa, para ouvir o técnico Marcelo Chamusca. Julião. Maravilha, Rafael Pio, ouvindo os jogadores, né? E o Leandro Castan, Giovanni Augusto. 2 jogadores experientes, importante a fala desses atletas para passar esse sentimento para os torcedores também. Que oportunidade, hein? Guarani vencia até os 50 minutos, estava tudo certo, deixando a zona de rebaixamento. De repente, futebol é isso aí. Uma bobeira e o Guarani cede o empate para o Vila Nova, perde a chance de deixar a degola. Daqui a pouquinho tem mais análise, vamos falar muito sobre esse comportamento no segundo tempo e, é claro, vamos eleger o craque do jogo. De Guarani 1, Vila Nova também 1. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Vila Nova, Ponte Preta, Esporte. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Central da Bola. Guarani e Vila Nova, Ponte Preta, Esporte. Apresentação: Júlio Nascimento. E daqui a pouco tem a palhinha de Marcelo Chamusca para falar sobre essa derrota não, né? Mas é um sentimento de derrota. É o empate que mantém o Guarani lá embaixo. O torcedor tá com essa sensação, uma sensação de amargo. Porque o Guarani é o último colocado com 9 pontos. É uma virada realmente doída pro torcedor. Mas foi um empate. Cedeu empate nos acréscimos, gol marcado pelo Arthur Rezende. Vamos então eleger o craque do jogo. Guarani 1, Vila Nova também 1.
do jogo. Oferecimento Garden Pisos, pisos laminados e vinílicos. Começa por você, Carlão, craque do jogo, empate do Guarani, 1-1 no Brinco. Olha, Júlio, um craque realmente. O craque do jogo, na verdade, eu votaria no Arthur Rezende, sabe? Eu acho que foi o cara que coordenou as principais jogadas do Vila. Mais uma vez ele marcando o gol aqui de pênalti, ele já tinha feito na Copa do Brasil. Mas como a gente está falando para o nosso público, para o torcedor bugrino que está tão chateado, vou dar uma moral pro Lucão do Break, né? Fez gol, há 3 meses não fazia, se emocionou. É um cara que a partir desse gol pode ganhar a confiança. Há muito tempo o Guarani não marcava através dos atacantes, né? Então eu fico com o Lucão do Break, que foi o que de bom aconteceu para o Guarani nesta noite aqui diante do Vila Nova. E aí, meu caro Roger Williams, pra você, quem é que foi o craque do jogo hoje, hein, Roger? Siga o relator, vamos de Lucão do Break, o melhor do Guarani. Rafael Pio já está conosco? Já se deslocando para a sala de imprensa do Guarani, daqui a pouco o Pio, né? Para acompanhar a entrevista coletiva do Marcelo Chamusca. E também na Arena Pernambuco, meu caro Carlos Cabela, o craque do jogo para derrota na Ponte contra o Sport. Cabelinha. Olha, na Arena Pernambuco, pelos lados da Ponte Preta, Luca, por ter feito o gol do primeiro tempo e uma movimentação muito boa na segunda etapa, do lado da Ponte Preta. Do lado do Sport, o Vanegas, ele entrou no segundo tempo e mudou totalmente a cara do Sport para a segunda etapa e foi muito bem, além de fazer o segundo gol, o gol da virada, o gol da vitória da equipe do Sport. Deixa eu me despedir aqui dos narradores, aliás, brilhante trabalho tanto do Roger como do Cabela. Cabela, encontro você amanhã, 11h30 da manhã no CBN Esportes, primeira edição. Cabela. Encontro marcado, portanto, estaremos juntos amanhã na primeira edição do CBN Esportes. Uma ótima noite a todos, grande abraço, parabéns pelo trabalho de todos aí, até amanhã. Meu caro Roger Williams, parabéns. Infelizmente a vitória do Guarani não veio, mas o seu papel foi cumprido. Roger. Há que se pensar muita coisa, ou repensar muita coisa, né? Nos dois times de Campinas. Eu sei que estamos apenas na 10ª rodada, mas se você fizer aí uma somatória dos pontos que eles têm, projetando as 10 próximas rodadas, depois as 10 próximas rodadas, você vai ver que vai faltar ponto. Especialmente na virada do primeiro para o segundo turno. Vai faltar, ou vão faltar pontos para Guarani e Ponte Preta. É preciso acordar e a hora é agora, senão a vaca vai pro brejo aí com rabo e tudo, não vai ter como salvar não. É realmente horrível narrar o jogo dos dois times. Eu tava até falando pro Carlão aqui agora. 45 faltas, 10 alterações no segundo tempo. Não tem futebol. Júlio, você é narrador também, não tem futebol. Não, e aí a posse de bola, 30 e poucos % para a equipe do Guarani, né, Carlão? Não, 37-63. 37%. Você jogando em casa, Roger, precisando do resultado. Que é isso? Imperdoável. Pô, alguma coisa tem que ser feita de forma urgente. Mas eu quero parabenizar a todos da nossa equipe, um trabalho de fôlego. Muito obrigado a todos os ouvintes que dão à CBN a liderança do Ibope em Campinas. Um abraço, Júlio, até a próxima. Até a próxima, meu caro, um abraço pra você. Portanto, Lucão do Break, o craque do jogo, Guarani 1, Vila Nova também 1. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Vila Nova, Ponte Preta, Esporte. Sábado de Brasileirão na CBN. O tricolor entra em campo fora de casa. Avaí, São Paulo. Às 7 da noite, com Hugo Lago e Gabriel Dudziak. Na sequência, o Timão joga em Goiânia. Atlético Goianiense, Corinthians. Às 8h30 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Futebol Globo CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Ponte Preta, Esporte, Guarani e Vila Nova. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h41, situação de momento na sala de imprensa do Brinco de Ouro. Críticas a Marcelo Chamusca, que tem apenas 2 jogos no comando do Guarani, hein, meu caro Rafael Pio? Exatamente, Júlio, exatamente. É algo que nos surpreende de certa forma, vamos dizer assim, né? Porque o Chamusca, ele esperou a saída de praticamente todos os atletas do Guarani, do gramado, e ele ficou aguardando o Leandro Castan, que era o último a sair, para que ele pudesse, ele, Chamusca, ir para o vestiário também. E aí, nesse momento, o torcedor do Guarani, já chamando o treinador de burro, né? Vou trazer o termo aqui que foi utilizado. De qualquer forma, já no primeiro jogo desse retorno dele aqui no estádio Brinco de Ouro, torcedor pegando no pé do treinador. Treinador esse que daqui a pouquinho estará aqui na sala de imprensa, viu, Julião? O Lucão do Branco foi eleito pela nossa equipe o craque do jogo. Você concorda? Tem mais algum jogador a destacar ou relatar, Pio? Concordo sim. Acho que o Lucão foi o que trouxe aí, né, um certo alento. Gostei até da movimentação no primeiro tempo do Giovanni Augusto, principalmente na primeira metade do primeiro tempo, né? Até os 20, 25 minutos a gente falava, e o Roger narrou muito isso, né? Que o Lucão estava afim de jogo, né? Em vários momentos ele disse isso e concordo. Então acho que o Giovanni Augusto também tem uma parcela positiva no jogo de hoje, mas pelos lados do Bugre, o craque do jogo, para mim também, Lucão do Break. Seguinte, meu cara, eu vou começar aqui com o Carlão, comentário do jogo. O Chamusca chegando, você nos aciona. Combinado, Pio? Fechado. Agora são 11h43. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Vamos lá então, meu caro Carlos Eduardo de Freitas. Que empate com sabor amargo de derrota para o Guarani, Carlão. Um empate que pode atrapalhar demais essa campanha de recuperação do Guarani, que está demorando a começar, né? O pontapé inicial seria hoje, a reta final do jogo talvez faltou a concentração necessária para o sistema defensivo do Guarani, porque o Vila Nova não pressionava tanto. O Kozlinski não fez uma defesa difícil na parte final. Então talvez ali, até essa inoperância do Vila Nova deve ter atrapalhado um pouco os zagueiros do Guarani, o sistema defensivo que não teve a concentração necessária para a última bola, né? Porque se não sai o pênalti ali, o jogo terminaria no lance seguinte. Então um empate que atrapalha demais. Coincidência ou não, nós comentávamos essa semana, né, que na Série B, até na Série A também, esses 2 jogos em casa, dificilmente as equipes somam os 6 pontos, né? Infelizmente, aliás. E o Guarani já começa desperdiçando essa oportunidade. Ou seja, o clima para o jogo contra o Operário vai estar pesadíssimo e o Guarani com uma baita obrigação de vencer a partida. E como o Roger falou, né? Nós estávamos até debatendo aqui sobre a posse de bola. Ô, Júlio, eu estou com as estatísticas do jogo, elas são assustadoras. 37% de posse de bola contra 63% do Vila Nova. No primeiro tempo, o Vila Nova já havia vencido a posse de bola, só que foi inoperante, ficou com a bola, mas não criou nada. O Guarani não, o Guarani foi mais efetivo, não criou tantas chances claras, mas pelo menos teve mais volume de jogo. Agora, no segundo tempo, você terminar o jogo com 63-37, você jogando em casa, Júlio, precisando vencer, ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro, com um time que não condiz com a classificação que ocupa, é algo grave. Um time que finalizou 13 vezes e 3 apenas. Finalizou 13 e apenas 3 no gol. Então é algo que precisa ser corrigido. A gente sabe que a confiança da equipe está lá embaixo. A própria entrevista do Lucão, né? A própria declaração que o Lucão deu, que não é o momento de brincar, de fazer o break, é momento de readquirir a confiança. Então mostra que o elenco do Guarani está abalado.
A gente não sabe o que está acontecendo, não sei como que está o ambiente, né, o dia a dia do Guarani Futebol Clube, mas realmente é estranho. O segundo tempo do Guarani foi terrível, né? Tanto é que teve até o pênalti. Se não tivesse o VAR, o Guarani já tinha tomado o empate ali. Né? E no momento que nós falávamos até com antecedência, o Vila Nova está gostando do jogo, o Guarani recuou demais e o contragolpe não estava aparecendo. Tanto é que o Bruno José, que foi muito bem na primeira etapa, caiu de uma maneira assustadora no segundo tempo. O Iago também caiu, os dois foram substituídos, o próprio Lucão também. Giovani caiu também, o Pio foi pontual. Teve lampejos no jogo apenas, muito pouco para um jogador do custo do Giovani, para vestir a camisa 10, a faixa de capitão. Está entregando muito pouco o Giovani Augusto. Então é um Guarani que a gente, a cada dia quando a gente vai analisar, a gente coloca assim: o Guarani não tem time para estar na zona de rebaixamento. O Guarani não tem time para ser o lanterna. Mas no que tange ao futebol, Júlio, o Guarani está jogando sim um futebol de zona de rebaixamento, principalmente o que apresentou aqui, num jogo vencível contra o Vila Nova e na etapa complementar, em que a equipe se acovardou, a equipe se assustou. Parecia que a equipe não estava acreditando que poderia vencer o jogo. E aí, num cochilo, no último lance, na última bola, o Kozlinski comete um pênalti, que teria que fazer mesmo, ali o Rubens iria entrar com bola e tudo. Tentou pelo menos aí esboçar uma defesa no lance do Arthur Rezende, mas realmente foi um segundo tempo assustador. Assustador. Os números mostram isso, o nível de atuação. Se o Guarani não melhorar, se o Chamusca não der uma chacoalhada nesse grupo aí, até o jogo contra o Operário, que é mais difícil, o Operário é mais time que o Vila Nova, o Guarani corre um sério risco de perder e ficar patinando. A gente aqui em Campinas, infelizmente, né, estamos cansados, mas a toda a temporada é a mesma história, rebaixamento atrás de rebaixamento. Maravilha, esse é o comentário do jogo. Guarani 1, Vila Nova também 1. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani e Vila Nova. Apresentação: Júlio Nascimento. Empate do Bugre. No último minuto, gol sofrido. Arthur Rezende marcou de pênalti. O Guarani permanece na lanterna do campeonato. E agora tem a companhia da Ponte na zona de rebaixamento. Que fase do futebol campineiro, realmente lamentável depois de 10 rodadas. Situação de momento no estádio Brinco de Ouro. Rafael Pio está na sala de imprensa do Guarani. E ainda aguardando, viu, Júlio? Ainda aguardando o técnico Marcelo Chamusca chegar por aqui pra gente, né? Só trazer um bastidor aqui, né? E até a gente falava na saída do gramado muitas críticas por parte do torcedor, mas a gente observa uma movimentação muito tranquila, né? Os seguranças do Guarani fizeram até
ali um cordão de isolamento na saída dos torcedores em relação a aquele corredor que dá acesso ali à região do vestiário, né, do Guarani, e ao ônibus também, onde os atletas do Bugre deixam o estádio Brinco de Ouro. Então, tudo muito tranquilo em relação à presença do torcedor, mas a cabeça do bugrino a mil, né, Júlio? É verdade, e são resultados como este que afastam o torcedor do estádio, né? Hoje tivemos aí menos de 2.000 torcedores, a situação não é fácil mesmo para o Guarani. Agora, Carlão, até para encerrar com você, o Marcelo Chamusca vai ter essa tarefa, né, difícil de pegar um trabalho já iniciado, a confiança, como o Castan disse, não é boa, tá lá embaixo, e o Marcelo Chamusca vai ter que lidar com essa pressão. O trabalho do homem tá começando, mas a gente sabe que o futebol é assim, né, Carlão? Júlio, começa, mas de um jeito tumultuado, né? O Guarani, os bastidores do Guarani estão efervescentes. Eu imagino isso, não é possível um time como o Guarani estar passando o que está passando dentro da competição e entregando um futebol paupérrimo. Será que a culpa era apenas então somente do Daniel Paulista? Será que a culpa é do Chamusca, que está aí há 2 semanas e já está sendo xingado de burro? O próprio Michel Alves? Não sei. Mas alguma solução tem que ser feita, tem que ser tomada. O Guarani está patinando na Série B, vai começar a entrar num ritmo complicado. Tem o jogo contra o Operário, a obrigação é de vitória. Mesmo assim, o objetivo não vai ser conquistado, né? Porque com 2 jogos vencíveis no estádio Brinco de Ouro, a obrigação era a conquista dos 6 pontos. E isso não vai acontecer, né? Pelo menos se vencer o Operário fica com 4 pontos e fatalmente deixa a zona de rebaixamento. Mas tá difícil iniciar essa campanha de reconstrução, essa campanha de recuperação. E o time não tá jogando nada realmente. Hoje foi assustador. Um primeiro tempo de entrega, um primeiro tempo de comprometimento, de responsabilidade com o resultado. Agora, tecnicamente, muito abaixo. O próprio jogo demonstrou isso. Um jogo de imposição, um jogo com mais de 40 faltas, mais de 45 faltas, né? E o segundo tempo aí foi terrível. O segundo tempo foi futebol de lanterna, né? E o Vila Nova, que talvez seja uma das piores equipes também desta Série B, amassou o Guarani. E nos últimos minutos, curiosamente, o Vila Nova parece que deu uma arrefecida. Acho que cansou de tanto bater e não derrubar o adversário, que cansou. E aí, numa bola maluca ali, a defesa titubeou um pouquinho. Nós estávamos elogiando até a dupla, Ronaldo Alves e Castan. E o Rubens ali no meio, uma indecisão, acabou criando a jogada que originou o pênalti que foi cometido pelo Maurício Kozlinski. Então, vai precisar de um choque de realidade. Eu acho que hoje seria importante até o Guarani assumir que está na zona do rebaixamento, que é o Lanterna, para buscar com muita humildade esta recuperação e que seja na próxima rodada contra a boa equipe do Operário de Ponta Grossa. Carlão, um abraço, boa noite para você, até a próxima. Valeu, Julião, valeu, foi um prazer, um abraço, até mais. Muito bem, rapidamente aqui registrar algumas participações, aliás, várias participações no nosso WhatsApp, tá bombando mesmo. E o torcedor muito frustrado, né, com esse resultado negativo do Guarani, porque vencia até os 50 minutos do segundo tempo. Abraço pro Raiz Santos, tá lá no Mato Grosso ouvindo a CBN. Noite horrível pros times de Campinas. Teria que finalizar os 2 jogos no primeiro tempo, manda aqui o Cristiano de Sumaré. E de fato os 2 times tiveram essas oportunidades, né, o Guarani e a Ponte também. 2 times que vacilaram muito e por isso estão hoje na zona de rebaixamento. O Márcio de Valinhos, Ronaldo Alves, Castan, Madison, desse jeito é a Série C à vista, manda aqui o Márcio, criticando o sistema defensivo do Guarani. Rumo à terceira com este time técnico. Bravo aqui o nosso ouvinte, o Nelson, final do telefone 8192. Bravo também com o Marcelo Chamusca, se junta aí aos torcedores que criticaram o Marcelo Chamusca na saída do gramado. O Pio registrou aqui na CBN. Boa noite, estou curtindo a transmissão, vocês são feras. É o Edson Coelho da Silva, Vila Lemos, Campinas. Obrigado pela mensagem. Eu sou da CBN, eu sou o Guarani, quero concorrer à camisa. Manda aqui o nosso ouvinte, então é muito fácil. Você pesquisa por CBN Esportes Campinas, lá no canal no YouTube, Esporte CBN Campinas, no YouTube. Temos aqui inclusive a camisa, ó, vou até mostrar para você que está no YouTube nos acompanhando. Essa é a camisa do Guarani, camisa oficial de jogo. Coloca aí, eu quero a camisa do Bugre, quero a camisa do Guarani. Tem que ser inscrito no canal, aí você vai concorrer. Resultado do dia 16. Ah, mas eu quero a camisa da Ponte, hein, Júlio? O time tá mal, os 2 times estão mal? Não, mas
você é torcedor, você é apaixonado. Vai querer sempre estar uniformizado e mostrando a sua paixão. Na saúde e na doença, não tem esse papo aí? É igual casamento, não tem jeito. E aqui é a camisa da Ponte, ó. Também camisa oficial, camisa de jogo. Pra você concorrer a esta camisa, você manda eu quero a camisa da Ponte. Você que tá apenas pelo radinho, depois pega seu celular, vai no seu computador, coloca lá no YouTube Sport CBN Campinas. Vai ter o vídeo lá do sorteio no dia 16, hein? Daqui a 2 semanas. Sem ser na quinta-feira, na outra tem jornada esportiva Cruzeiro e Ponte. Ah, que jogo difícil. E nessa jornada a gente traz os vencedores, tanto torcedor do Bugre como torcedor da Macaca. Será que teremos Marcelo Chamusca ainda? Será que vai dar tempo? Rafael Pio. Julião, acho que nosso torcedor, nosso ouvinte torcedor, acho que amanhã dentro do CBN Esportes Campinas vai acompanhar essa palavra de Marcelo Chamusca, né? Porque a conversa tá grande no vestiário e a expectativa é de que o Chamusca venha para a entrevista coletiva daqui a 10 minutos aproximadamente, Julião. E o relato até do Roger na saída do Brinco de Ouro é que o principal alvo, ou um dos principais alvos, Michel Alves, né? Mais uma vez foi o alvo que é um dos responsáveis também por essa formação de elenco, né, Júlio? Então, sem dúvida, foi um dos nomes criticados, além do Marcelo, principalmente já do lado de fora, e aí o pessoal que tenta chegar o mais próximo possível ali daquela janela do vestiário, sabe que o Michel vai estar por ali, também criticando o superintendente de futebol do Guarani, o Michel Alves, por esse momento que vive o Bugre dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, Julião. Meu caro Pio, sempre um prazer e uma honra estar ao seu lado. Parabéns pelo trabalho. Amanhã, na primeira edição do CBN Esportes, a gente traz o que de principal disse, ou vai dizer, no caso, o técnico Marcelo Chamusca, para justificar aí esse empate do Guarani. Um abraço, Pio. Sem dúvida, valeu. Valeu, Júlio, a todos os nossos ouvintes, a Elton Grimaldi, Naldo Araújo, por esse som maravilhoso e a toda a nossa equipe. Valeu, Julião, até a próxima. Até a próxima, Rafael Pio, trazendo todos os destaques. Só para fechar então, meu Elton Grimaldi, a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou ontem. CRB e CSA empataram 0-0. Hoje, Vasco e Grêmio também 0-0. Guarani ficou no empate com Vila Nova 1-1. Sport 2, Ponte Preta 1. Amanhã tem Chapecoense e Londrina, Operário e Cruzeiro. No sabadão, fechando a rodada, Novo Horizontino e Sampaio Correia, Bahia e Criciúma, Brusque e Náutico, Tombense e Ituano. Cruzeiro 22, Sport 18, Vasco 18, Bahia 16 é o G4. E na zona de rebaixamento, Náutico 9, Ponte Preta 9, Tombense 9, Guarani 9. São os últimos colocados na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de esportes da CBN volta amanhã às 11h30 na primeira edição do CBN Esportes e também às 4 horas na segunda edição, trazendo as palavras de Marcelo Chamusca, Hélio dos Anjos e os principais personagens de Guarani e Ponte Preta depois dessa rodada que não foi nada legal, nada boa. Os dois times com o sinal de alerta ligados e precisa ligar mesmo. Agradecendo mais uma vez os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi e Naldo Araújo, trazendo esse sonsaço na CBN. Para você que nos curtiu até aqui, um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra amanhã. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne.